FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Botafogo, Guarani. Júlio Nascimento. Muito boa noite para você, torcedor ligado no futebol CBN Campinas. Estamos chegando, sábado de futebol, quinta rodada do Campeonato Paulista. Já, Ribeirão Preto, Estádio Santa Cruz. O Guarani vai em busca de sua primeira vitória como visitante dentro do campeonato, enfrentando o Botafogo. Parada dura para o Guarani, mas claro, todo o futebol CBN na melhor cobertura de mais um desafio do Bugrão. A bola rola daqui a pouco, em menos de 10 minutos, mais uma partida da quinta rodada do Campeonato Paulista. De pronto, já vamos girando a equipe da CBN Campinas com os primeiros destaques. Tem Guarani daqui a pouco em campo, o destaque do Bugre chegando na voz de Antônio Lupe. Muito boa noite para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa noite, um abraço para você, para todos que acompanham o futebol aqui na CBN. O técnico Moser com muitos problemas para a partida. No total serão 4 desfalques. Giovanni Augusto, além de Bruno José e o Derek, estão fora da partida. Além do Nicolas Careca, a novidade na lista de relacionados. Para o duelo contra o Botafogo, 2 novidades. Lima no meio-campo e Gênison, camisa número 9, está confirmado no ataque do Guarani. E agora o destaque do Botafogo, que está no grupo A. Ouvimos há pouco Vinícius Moura narrando mais o empate do Santos. Botafogo de olho aí na zona de classificação deste grupo. O destaque do Pantera, Lupe. O Botafogo que busca sua primeira vitória jogando como mandante, jogando no estádio Santa Cruz no Campeonato Paulista. Um empate com o Mirassol e uma derrota para o Palmeiras. O conhecido técnico Paulo Baier poderá contar com 2 novidades no banco de reservas. Gustavo Xuxa, que foi o principal jogador do Botafogo na Série C do ano passado, está relacionado, além de Luiz Henrique, que foi contratado na semana passada pela diretoria do Tricolor de Ribeirão Preto. Destaque para o atacante Salatiel, confirmado no ataque com a 9 do Pantera. Comentarista CBN escalado, Guarani e Botafogo, já bola rolando, menos de 10 minutos por início da partida em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O que será que o Guarani pode esperar do jogo de hoje? Muito boa noite para você, Gabriel Castro. Boa noite para você, Júlio Nascimento, Antônio Lupe, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Bom, primeiro o Guarani precisa superar os desfalques, né? Não é fácil jogar sem Giovanni Augusto, que é o seu meia, o articulador, a peça criativa da equipe, sem 3 atacantes, Bruno José, que é titular, Derek, que era titular, Nicolas Careca foi titular na última rodada e de agora precisa de Gênison neste comando de ataque. Novidade, Lima no meio-campo, estou esperando um Botafogo com a posse de bola e o Guarani explorando o contra-ataque com os seus 2 pontas, né? Bruno Michel de um lado e Bruninho, que iluminado fez gol contra o Corinthians na última rodada. Central da bola, o primeiro destaque, ele está chegando. Muito boa noite para você, Fábio Scheibe. Boa noite, Júlio Nascimento, sempre um prazer estar ao seu lado em mais uma transmissão. Destaco que hoje na Supercopa do Brasil tivemos um jogão no Mané Garrincha. O Palmeiras fez 4-3 no Flamengo e conquistou a Supercopa do Brasil. Pelo Paulistão, há pouco no Canindé, o Santos empatou com a Ferroviária. Em andamento, Bragantino e Santo André. Pela Série A2, a Ponte conseguiu a 5ª vitória consecutiva. Fez 2-1 sobre o Taubaté no Moisés Lucarelli. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Botafogo, Guarani. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Botafogo, Guarani. Júlio Nascimento. Aqui no Futebol CBN, faltando menos de 5 minutos para a bola rolar. Botafogo e Guarani em Ribeirão Preto. Aumente o volume do seu rádio porque está na hora de escalar os times. Escalação. Guarani. E tá pronto, tá escalado pelo técnico Mozart com camisa de número 1. No gol, Kozlinski. Na direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 3, Lucão, 4, Castan. E na esquerda com a 15, Jamerson. No meio-campo, 5, Leandro Vilela, 8, Lima e 18, Richard Rios. No ataque, 19, Bruno Michel, 27, Bruninho e com a camisa de número 9, Genison. Botafogo. Que tá pronto e escalado pelo técnico Paulo Baier, com camisa de número 1, no gol, Matheus. Na direita com a 2, Tássio. Na zaga 3, Lucas Dias, 4, Marcel. E na esquerda com a meia dúzia, Jean Victor. No meio campo, 5, Diogo Silva, 8, Felipe Souto. E com a 7, Guilherme Mantuan. No ataque, 9, Salatiel, 10, Osman. E fechando o ataque do tricolor, 11, Robinho. A arbitragem do jogo. O responsável pelo apito é o jovem árbitro Guilherme Nunes de Santana, de apenas 31 anos. O assistente de número 1 é o Daniel Luiz Marques. E o assistente de número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, no árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. O comentário do jogo. Gabriel Castro, o que esperar de Botafogo e Guarani, Gabi? As duas equipes que estão precisando vencer no campeonato, né? Porque o Bugre venceu só a equipe do Santos até agora e nos últimos 2 jogos não conseguiu a sua vitória. Vai se complicando num grupo que teoricamente tem condições de conquistar essa classificação, mas precisa da vitória. E o Botafogo, idem, né? Tá no grupo do Santos, que também tropeçou hoje mais uma vez, né? Ficou apenas no empate com a Ferroviária como mandante no Canindé. Então o Guarani tem essa oportunidade e o Botafogo também de subir na tabela de classificação. O Botafogo, tô curioso para ver em campo, porque ele pode jogar tanto no 3-5-2, recuando o Diogo Silva jogando como um zagueiro, como num 4-3-3. O Diogo Silva indo pro meio campo, fazendo ali junto com o Guilherme Mantuan e o Felipe Souto e deixando os 3 atacantes, Osman, Robinho e Salatiel. O Bugre mais uma vez jogando sem o seu meia, então acredito que dê essa bola para a equipe do Botafogo e explora o contra-ataque. Bruninho de um lado, Bruno Michel do outro e o Genison, o finalizador. Eu acho que ele vai ficar mais próximo da área para tentar ou um cabeceio ou pegar um rebote. Quero ver a produção ofensiva do Guarani melhor hoje, principalmente dos 2 laterais. São bons, mas estão deixando a desejar. Diogo Matheus na lateral direita e o Jamerson na lateral esquerda. Quero uma produção ofensiva melhor do Guarani, apenas 3 gols em 4 rodadas. É preciso marcar hoje para poder vencer o Botafogo e conquistar essa reabilitação, Júlio. O comentário do jogo. Muito bem, vai começar a partida no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão. Guarani e Botafogo, a partir de agora é a 5ª rodada do Campeonato Paulista. Jogo importante para o Bugre, que ainda não venceu como visitante. Foi a Santo André no ABC, foi derrotado na estreia, depois contra o Corinthians, jogando em Itaquera. O Guarani também perdeu de virada. Hoje, Ribeirão tentando a primeira vitória como visitante. Partida importante para o Guarani que você vai curtir a partir de agora no Futebol CBN Campinas. Neste momento, o árbitro Guilherme Nunes sinalizando 1 minuto de silêncio sendo respeitado. Eu convido você então para participar pelo WhatsApp, hein? 991869070 com mensagem de áudio. Curtinha, 30 segundos. Mande aí seu nome, seu bairro, a sua mensagem. Estaremos aqui durante a jornada registrando. 991869070. Esse é o WhatsApp da CBN.
Vai começar o jogo, saída de bola pertencendo ao Guarani, todo de verde o Bugre. Começa atacando à direita das cabines de rádio e televisão. Se estivéssemos no Brinco de Ouro, começaria atacando em direção à entrada do portão principal e o Botafogo, consequentemente, hoje todo de branco. O Botafogo atacando em direção ao gol do placar eletrônico. Apita o árbitro. A bola está rolando em Ribeirão Preto. Botafogo, Guarani, Pode ligar, aqui tem jogo. Saída de bola pertencendo ao Guarani, domina pela ponta direita do campo de defesa. O Lucão tenta mandar a bola para ataque, a bola bate na marcação, se perde a lateral. Primeiro arremesso manual marcado é para o time do Guarani pelo sistema defensivo. Botafogo e Guarani, Ribeirão Preto 0-0 os primeiros movimentos. O Bugre sai jogando com o Leandro Vilela. Ele faz o passe curto, entrega a bola com Castan. Castan domina, vem carregando para o Guarani, entrega a Jamerson Bahia pela ponta esquerda, domina o lateral do Bugre, vai tentar levantar a bola para o campo de ataque. Ele consegue o passe curto, vem com Lima, faz a proteção, se perde em lateral, a bola sai. Apenas o arremesso mano marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vem na movimentação Bugre. 1 minuto do primeiro tempo, 0-0 por enquanto, tudo igual. Lá vem Guarani, sai jogando o Bugre. Jamerson entrega pelo sistema defensivo, sai jogando mal. A bola volta para Salatiel, tenta fazer o passe ali. O jogador do time do Botafogo por dentro do sistema defensivo, afasta a marcação, volta a bola para o Guarani pelo sistema de defesa. Diogo Matheus domina, levanta a cabeça. Diogo Matheus vai tentar sair jogando. Ele faz o passe curto, manda a bola para frente, entrega para Richard Rios, vem no pivô, faz a proteção, devolução, vem com o Diogo Matheus. Diogo Matheus levanta a cabeça, tenta o passe no pivô. Genison deixou. Richard Rios não enxergou ali a bola chegando nele, inclusive agora discute o jogador do Guarani com o Genison. Um deixou pro outro, né? Faltou comunicação agora, hein? Houve um ruído, né, na comunicação e os jogadores do Guarani não se entenderam. Com isso, melhor pro Botafogo, que tem a posse de bola no campo de ataque. É isso aí, são os primeiros movimentos, 1 minuto e 40 do primeiro tempo, 0-0 no Santa Cruz. É o Guarani em busca da sua primeira vitória como visitante dentro do campeonato estadual. Vem na movimentação o time do Botafogo, Pantera no ataque, Jean Vitor tenta levantamento para Osman, na cavada no campo de ataque, a bola fica viva ainda, Osman pega no rebote, ajeitou para Guilherme Mantuan, vai tentar bater de fora da área, ajeitou atrás, Diogo Silva, a bola vai para fora. Na tentativa de longe, manda a bola para fora Lucas Dias. A primeira chegada no jogo é do Botafogo, Lupe. Não é dele, né? Lucas Dias é zagueiro, apareceu ali como homem surpresa na intermediária do campo de ataque do Botafogo. Arriscou, pegou mal na bola, ela passou longe da meta do Kozlinski, que já coloca a bola em jogo. Você participa, 991869070, é o WhatsApp da CBN, seu nome, seu bairro, a sua mensagem de 30 segundos. Mande áudio aí que a gente vai colocar aqui no ar a sua voz. É você participando do futebol da CBN Campinas. Guarani no campo de defesa. Kozlinski sai jogando, trocando passes. Diogo Matheus entrega Lucão. Lucão domina, levanta a cabeça, vai tentar esticada para Genison. Ele tenta o toque lá na frente. Bruno Michel também cercando a bola antes dele. Chega a defesa do Botafogo, coloca a bola para fora. Ali nos braços o Paulo Baier, técnico hoje do Botafogo, ex-jogador de 1 milhão de times no futebol brasileiro, interminável Paulo Baier, agora na sua carreira como treinador. Guarani recupera a bola, vai dominando pelo sistema defensivo, Lucão com tranquilidade e categoria, faz o passe com Kozlinski, de primeira Castan com o pé esquerdo, a devolução vem com o Lucão pela ponta direita, de primeira já bate, entrega a bola com o Diogo Matheus, o Mozart pede para ele carregar a bola até o sistema de ataque, o Diogo Matheus prefere o passe curto, entregando a Lucão. Lucão vai tentar a virada, prefere o passe curto, a devolução vem com o Diogo Matheus, vai girando bola, trocando passes o Guarani pelo campo de defesa. Kozlinski, o goleirão sai jogando com Castan levanta a cabeça, tem Jamerson aberto pela ponta esquerda, vai tentar a esticada para Bruninho, levantou para Bruninho, vem na cobertura, sobe Lucas Dias, manda a bola para fora, acompanha ali o Tássio, não chega nela, a bola se perde em lateral, apenas o arremesso. São 3 minutos do primeiro tempo, 0-0 por enquanto, tudo igual. Você curtindo o futebol CBN Campinas, Botafogo e Guarani por enquanto 0-0. É a 5ª rodada do Paulistão, Guarani só venceu o Santos, só venceu uma vez, tá precisando da vitória o Guarani para ter mais tranquilidade na sequência do campeonato e tá buscando pela primeira vez fora de Campinas pontuar. Detalhe. O Botafogo sai jogando pelo sistema defensivo, bola solta no comando com o Marcel. A Jean Vitor, a devolução vem com o Marcel, troca passes na defesa. O detalhe no futebol CBN, Lupe. O zagueiro Lucas Dias, camisa 3 da equipe do Botafogo, ficou muito conhecido no final do ano passado. Ele defendia o Ituano e foi ele que fez o pênalti que garantiu o retorno do Vasco para a elite do futebol brasileiro. 4 minutos do primeiro tempo, os detalhes aqui no futebol, reportagem de Antônio Lupe. Esse é o futebol da CBN 2023. Pro ataque o Botafogo na ponta direita, Robinho tenta o combate, foi desarmado ali, mas com o toque do Jamerson, hein?
Tá apontando o árbitro, vai ganhar um escanteio, hein, Lupe? O primeiro escanteio do jogo pertence aos donos da casa. Escanteio para o Botafogo. Jamerson deu um leve toque na bola e ela se perdeu pela linha de fundo. Camisa 11, Robinho vem pra bola. A expectativa no Santa Cruz, em Ribeirão. Torcedor do Guarani apreensivo com a primeira chegada na bola parada do Botafogo. É escanteio, lado direito do campo de ataque, pé direito na bola. Vai pintar levantamento, grande confusão na grande área. O árbitro está chamando a atenção agora neste momento dos jogadores do Guarani. Não quer ninguém puxando ninguém, agora sim autorizado. Lá vem o Botafogo. Robinho levantou na primeira trave, sobe de cabeça a defesa. Afasta Diogo, pega o rebote, tenta o novo levantamento. Kozlinski faz a defesa. Fica com ela o goleirão do Guarani. Coloca Bruninho pra correr, deu certo. Contra-ataque do Guarani é bom. Bruninho acelerando pela ponta esquerda. Genison pediu na grande área pra Bruno Michel, dominou. Vai tentar bater, desarmado. Bruno Michel perdeu tempo de bola. Bom contra-ataque iniciado lá pelo Kozlinski. É que perdeu o tempo de bola o Bruno Michel, senão seria uma boa pro Guarani, hein, Lupe? Uma boa pro Guarani depois de uma reposição de bola excelente do Kozlinski. A bola sobrou lá na direita, na verdade na esquerda, com o Bruninho, que carregou e deu o toque pro Bruno Michel, que se atrapalhou todo na hora da finalização, perde uma grande chance o Guarani. Bruno Michel, que a torcida do Botafogo conhece muito bem, até porque ano passado ele defendia o Pantera da Mogiana. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere no Futebol CBN. 6 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, em Ribeirão Preto, o Campeonato Paulista segue. Botafogo 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Hoje, pela Supercopa do Brasil, mais cedo no Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras fez 4-3 no Flamengo e se sagrou campeão da Supercopa do Brasil 2023. Amanhã, pelo Paulistão, no Morumbi, às 6:30 da noite, o São Paulo recebe o Corinthians. Futebol do CBN. Guarani no ataque, Jamerson, levantamento. Genison tenta de cabeça, atrapalhado pelo Bruno Michel. Mais uma tentativa, lado esquerdo funcionando, Lupe. E mais uma vez, falta de comunicação entre os jogadores do Guarani. O Genison estava inteiro na bola. O Bruno Michel tentou cabecear, atrapalhou o Genison e a bola se perdeu pela linha de fundo. Fácil para o goleiro Mateus, que já colocou a bola em jogo. Gabriel Castro, o comentário por enquanto de Guarani 0, Botafogo 0. 7 minutos do primeiro tempo, Gabi. É um Guarani que fica com a posse de bola, mas como a gente previa, sem meia tem muitas dificuldades. Então fica tocando entre os zagueiros. As duas vezes que chegou o ataque. A primeira, através de um contra-ataque, com o Kozlinski, Bruninho pela esquerda e o erro do Bruno Michel. E a segunda vez, Jamerson, muito rápido pela lateral esquerda, fez o cruzamento, o Genison cabeceou para fora. Então, isso prova que o Guarani, com a posse de bola, ele não oferece tanto perigo assim. Ele precisa explorar a rapidez, a velocidade, essa transição pelas laterais. Lado esquerdo do Guarani começa a funcionar, isso é muito interessante, e tentar deixar um pouco essa posse de bola com o Botafogo para assim que recuperar, conseguir fazer o contra-ataque. Começo de jogo bom do Guarani. 7 minutos do primeiro tempo, 0-0. O jogo tá parado, Kozlinski sendo atendido neste momento, hein, Lupe? Ele coloca ali na parte da frente da coxa e preocupa, porque o departamento médico está em campo. Ele fez ali um sinal do movimento que teria ocasionado esse desconforto. O Kozlinski aparentemente vai permanecer na partida, mas com dores ali na região da coxa esquerda, o goleiro do Guarani. Tá pedindo ali pro Tony aquecer, né? Tá, agora sinaliza o Kozlinski e é um começo de temporada, né, Gabi, com muitas lesões musculares do Guarani, né? Exatamente, sofrendo bastante, né? Só ver Giovanni Augusto, o Derek, o Nicolas Careca, Bruno José, então é muito complicado você ter tantos jogadores assim no departamento médico. E coxa para goleiro é cruel, porque é um movimento que você faz para você poder alcançar uma bola, para você poder chegar, você precisa desse arranque. Então o Tony já precisa intensificar os trabalhos, que se realmente tiver com dor, não dá para o goleiro se poupar. A informação na CBN, Central da Bola, Fábio Scheibe. Pelo Paulistão, Série A2, em Novo Horizonte, o São Caetano, que não começou bem o campeonato, faz 1-0 contra o Novo Horizontino fora de casa. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
9 minutos do primeiro tempo, 0-0, Botafogo Guarani, você curtindo aqui no Futebol CBN Campinas. Mais cedo, curtiu a vitória da Ponte Preta, 2-1 contra o Taubaté, com 100% de aproveitamento da Macaca na Série 2. É o Futebol de Campinas em destaque na temporada 2023 para você. São 9 minutos e 20, é o primeiro tempo por enquanto no Santa Cruz. Escanteio marcado por Botafogo, hein, Lupe? Bobeira da defesa do Guarani, tem escanteio a equipe do Botafogo, quem vem para cobrança é o camisa de número 6, Jean Victor. Lá vem Jean Victor, autorizado, levantamento na boca do gol, sobe Castan de cabeça, afasta, tira dali, rebote, é do time do Botafogo, Osman tenta o domínio, ajeita, tá parado o jogo, ele estava pronto para rolar a bola pro Robinho, mas a arbitragem parou, marcou impedimento, o jogo tá parado, vai sair jogando a equipe do Guarani pelo campo de defesa, pois não, Gabi Castro? Exatamente, né? O Kozlinski, ele tá com um problema na coxa, e aí você é o zagueiro do time, você vai recuar essa bola pro goleiro, na fogueira ainda, e aí o início da jogada foi esse do escanteio do Botafogo, porque o Kozlinski obviamente não ia dar um chutão na bola se ele tá com essa dor na coxa, tentou fazer um toque e errou, deu o escanteio para a equipe do Botafogo. Então é preciso utilizar um pouquinho a cabeça, a inteligência para você não fazer esse tipo de jogada. E vem Guarani, Bruninho na velocidade, deixou para Genison, vai fazer para fora! Pegou muito mal Genison de frente pro gol. A grande chance do Guarani até aqui, não aproveita o camisa 9, Lupe. Depois de mais uma bela jogada do Bruninho, que recuperou a bola, o zagueiro do Botafogo deu um presente pro Genison, que tinha o gol aberto. Nossa. Pegou embaixo da bola, isolou, e assim que a bola saiu, ele se jogou no gramado, colocou a mão no rosto e lamentou uma ótima oportunidade desperdiçada pelo Bugre na partida. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 11 minutos do primeiro tempo no Santa Cruz, em Ribeirão. Campeonato Paulista segue. Botafogo 0. Guarani também 0. Central da Bola. Regionais pelo Brasil, hoje o Cruzeiro ficou no empate por 1-1 pelo Campeonato Mineiro contra o Atlético. Já pelo Gaúcho, o Internacional fez 4-0 no São Luís. Futebol do CBN. 11 minutos e 40. O Botafogo segue no ataque, escanteio marcado para o Pantera. Lupe. No lance, o último toque do jogador do Guarani, e quem por enquanto vai vencendo no placar dos escanteios é o Botafogo, que vai para o seu terceiro escanteio. Dessa vez é lá para a direita, e quem cobra é o Robinho, que tem a 11 nas costas. Robinho autorizado, 12 minutos no primeiro tempo, 0-0. Tudo igual por enquanto em Ribeirão. Levantamento na boca do gol, toca de cabeça. Lucas manda para fora. A bola vai embora a linha de fundo, apenas o tiro de meta. A participação do torcedor pelo WhatsApp da CBN, 991869070, Fábio Scheibe. Faça que nem o João Silva, que mandou seu recado de áudio aqui, curtindo a transmissão, viu, Júlio? Boa noite aos ouvintes da Rádio CBN Campina. Aqui é João Silva de Hortolândia. Um bom trabalho, uma boa transmissão para vocês, meus amigos. Você viu só, Fabião? Que voz, hein? Ah, essa daí é pra noite, não é? É isso aí, 13 minutos do primeiro tempo. Botafogo e Guarani 0-0. Você curtindo o Futebol CBN. É a quinta rodada do Campeonato Paulista. Agora, Gabi, só lembrando, né? Derek começou como titular, machucou. Nicolas Careca entrou, machucou. O Genison, de terceiro atacante, hoje está tendo oportunidade, mas foi mal nessa primeira chance, hein, Gabi? Mostrou porque é a terceira opção, né, do técnico Mozart. É uma chance clara, desperdiçada, cara a cara, ele isolou a bola, tinha que ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de paciência, seria muito importante o Guarani sair na frente, igual contra o Corinthians, porque daí ele poderia explorar o contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo. Perdeu o gol, o Guarani segue com essa posse de bola, segue melhor na partida. É o Guarani quem domina a posse de bola neste momento pelo campo de defesa. Richard Rios dominou, recolheu, escapa da marcação no primeiro. Bom passe, encontrou Diogo Matheus, bolão para Genison, tentou toque de primeira para Bruno Michel, foi desarmado. Genison na sequência comete a falta, o jogo tá parado, camisa 9. O Genison me parece um pouco fora aí do ritmo, né, Lupe? Ele tá um pouco disperso na partida, né? Perdeu uma chance clara, agora não acompanhou a jogada, teve que fazer a falta em cima do Osman.
Por enquanto, o camisa 9 não vai aproveitando a oportunidade no time titular dada pelo técnico Mozart. Mas já vai ter oportunidade de colocar na casinha o Gênison, camisa 9 do Guarani. Tá 0-0, tudo empatado por enquanto em Ribeirão Preto. A bola volta para o time do Botafogo pelo campo de defesa. Abertura de bola, lado esquerdo do campo é com o Marcel. Marcel tem Jean Vitor aberto, lado esquerdo de ataque. Ele prefere a esticada, buscava Robinho, afasta a defesa do Guarani. Osman no rebote, Osman deu certo, puxou para a perna esquerda, vai tentar o cruzamento na grande área. Cruzou, buscava Salatiel, afasta a marcação, tira dali. A bola volta, é para Felipe Souto, cruzamento, Salatiel tentou o domínio de cabeça, a bola passa por ele, afasta Jamerson, rebote, é com Tássio para Mantuan, ajeitou, soltou para Tássio, vem na tabela pela ponta direita, vai tentar o cruzamento na grande área, Mantuan recebeu, Tássio passou de primeira para ele, o toque, ele deixou para Felipe Souto recomeça para o time do Botafogo, vai ser jogando Lucas Dias, é para Marcel lado esquerdo do campo, vem carregando a bola para o time do Guarani, bola solta no comando para a chegada agora do jogador Robinho coloca a bola no chão, tenta escapar a marcação do primeiro, foge do Leandro Vilela, escapou também do Richard Rios, Robinho ainda ele esqueceu a bola, hein? Esqueceu a bola, recupera o Guarani. A bola volta para Richard Rios, num 2, com Leandro Vilela. Rios, ainda ele carregando, entrega pela ponta direita para Diogo Matheus, recebeu a falta, a arbitragem vai dar. Jogo tá parado, falta marcada pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Campeonato Paulista, Estádio Santa Cruz em Ribeirão, segue. Botafogo 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Pelo Sul-Americano Sub-20, Equador vai empatando com o Uruguai por 1-1. Venezuela 0, Chile também 0. Ontem o Brasil derrotou o Paraguai por 2-1 e o time de Ramon Menezes já está na fase final da competição. Guarani no ataque, lançamento na grande área, o toque para Lima, vai fazer o gol, perdeu! Impressionante, agora o ataque do Guarani funcionou, a boa tabela da grande área, o Lima teve a chance. Na grande área, quase abre o placar para o Guarani, Lupe. E foi a primeira chegada com perigo pelo lado direito, só que quem estava lá era o Bruninho, que fez o cruzamento, a bola pegou no camisa de número 8 no Lima e teve uma boa defesa do Matheus, goleiro do Botafogo, que evitou o primeiro gol do Bugre. A bola explodiu em cima do Matheus, faz a defesa, o goleiro do time do Botafogo. Grande oportunidade para o Guarani abrir o placar. 16 minutos do primeiro tempo, o Botafogo tenta a resposta com o Jean Vitor. Na ponta esquerda, cruzamento na grande área. Ele buscava o Salatiel, afasta a marcação do primeiro. A bola volta ainda para o Guarani pelo campo de defesa. Bruno Michel na trivela, deu certo para Gênison. Um bom pivô. Gênison agora perdeu a bola, Gênison. A bola volta agora para a chegada do Diogo. Diogo recomeçando, o Lucas Dias é quem domina. Lucas Dias de primeira, faz o passe. É para Felipe Souto. Felipe Souto carrega para o time do Botafogo pela ponta direita. Ele vem agora com Tássio, jogada trabalhada para o time do Botafogo sair jogando pelo campo de defesa com tranquilidade. Vai tentar a inversão da direita para a esquerda, uma inversão ruim, hein? Veio uma inversão ruim, se esticou atrás da bola, o Marcel sobe a linha de marcação. Neste momento o Guarani pressionando a saída de bola do Botafogo, tentando pressionar para receber a bola o time do Bugre. E deu certo, recupera Guarani, bola no meio campo, Lima tentou limpar para Bruninho, afasta a marcação do Botafogo, chega rasgando o Diogo Silva, a bola subiu ainda para Diogo Matheus divide com o Osman, melhor para o Osman, tentou o passe para Salatiel, que ajeitou de cabeça para Felipe Souto na ponta direita, tem o Tássio, chegou, recebeu, o Robinho passou na diagonal dele, ele devolveu para Felipe Souto, um bolão, bateu Koslins, que faz a defesa. Segura firme o goleirão do Guarani, boa troca de passes do Botafogo, Lupe. A jogada que começou pelo lado esquerdo terminou lá do outro lado, pelo lado direito. Sobrou para o camisa número 8, o Felipe Souto, que mandou uma bomba. Kozlinski, no centro do gol, fez a defesa. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 18 minutos do primeiro tempo, 0-0. Botafogo e Guarani, Bugrão no ataque. Tentativa do lançamento, Lima, a bola vai pra fora, a linha de fundo é tiro de meta. E aí, Gabi Castro, por enquanto tudo igual, 0-0. O que é que tá faltando pro Guarani, hein, Gabi? Quando o Guarani tem a posse de bola, ele faz uma transição muito lenta. E aí o que acontece? O Gênison, ele vem para participar dessa jogada, só que ele está sem ritmo de jogo. Então quando ele faz essa parede no meio-campo, ele facilita esse desarme do Botafogo. Para o Guarani conseguir chegar ao campo de ataque, e já provou isso no jogo de hoje, pelas laterais. O Guarani está tentando jogar muito pelo meio e tem essa dificuldade. Pelas laterais, já teve oportunidade recentemente pelo lado direito e no começo do jogo pelo lado esquerdo. Precisa ser mais rápido e pelas laterais.
E é isso que o Guarani tenta fazer, domina pela lateral direita, Diogo Matheus, ele faz o passe curto para Lucão, Lucão domina, vai carregando, inverte o lado do jogo, agora com Castan na esquerda, Castan tem Jamerson, prefere o toque por dentro para Lucão, Castan mais uma vez, trocando passes, os dois zagueiros do Guarani que tentam ganhar território, o Guarani vem atacando, bola solta no comando, o juiz agora marcou o jogador do Guarani, hein? O jogador do Guarani estava perseguindo a bola, o juiz fez o pivô lá, o pick and roll no basquete, mas deu certo, recupera o Bugre. Leandro Vilela recebeu, dominou, soltou no ataque, Bruninho tentou a caneta e o juiz de novo. O juiz de novo fazendo o pivô pro Botafogo. O Botafogo tá jogando com 12, hein, Lupe? Tá difícil a vida do nosso amigo Guilherme Nunes de Santana, porque quando aconteceu no lance anterior, ele fez a parede, o jogador do Guarani acabou tendo um encontrão com ele, e aí o jogo não para ele colocar novamente a bola em jogo. Dessa vez sim, a bola pegou no árbitro, ele dá a posse de bola ao Botafogo, quem estava com a jogada. Se fosse no basquete, estava valendo, né, Gabi? E um bom corta-luz que ele tinha feito, né? Mas por isso que o Guarani não pode jogar pelo meio, né? Porque tá congestionado até pelo homem de amarelo ali. 19h50 é o primeiro tempo, 0-0, Guarani perseguindo o gol, Guarani tentando ir pra casinha em Ribeirão, mas quem vem é o Botafogo, domina pela ponta direita, levantamento da grande área, Jean Vitor bateu na primeira, bola explodiu no Diogo Matheus, voltou pra ele, tentava o cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, defesa do Guarani só ficou olhando, a bola volta pra Mantuan, impõe o lance pra cima do primeiro, vai bater pro gol, bateu pra fora. Mantuan manda sobre o gol apenas o tiro de meta, Lupe. Por enquanto, os homens do meio-campo são jogadores mais ofensivos do Botafogo. No lance anterior foi o Felipe Souto e agora foi o Guilherme Mantuan, que arriscou de fora da área depois de uma bela finta em cima do Lima, só que pegou muito embaixo, ela passou por cima da meta do Kozlinski. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no Futebol CBN. 20 minutos do primeiro tempo, segue Campeonato Paulista. Botafogo 0. Guarani. Bugrão que vem pro ataque também tem 0, vem com Bruninho na ponta esquerda, pedalou pra cima da marcação do primeiro, bateu pro gol, pega o goleiro, segura firme. 0-0 em Ribeirão Preto, Central da Bola. Um show brasileiro, 2 golaços de Casimiro e um de Fred de letra, o Manchester United bateu o Reading e avançou na Copa da Inglaterra. Pelo Campeonato Espanhol, fora de casa, o Barcelona fez 1-0 no Girona. Bayern de Munique empatou com o Frankfurt pela Bundesliga. Júlio Nascimento. Acompanhando o Guarani, Botafogo 0-0, tudo igual. Casimiro, o maior brasileiro da história do Manchester United. A bola volta pela ponta direita, sai jogando o time do Botafogo, errado. A bola voltou para Bruninho recupera. O jogo tá parado, a bola vai sobrar para o Botafogo, apenas arremesso lateral. O juiz mandou seguir, ficou pedindo uma falta ali o Bruninho, mas o árbitro não entendeu assim, né, Lupe? Ele já estava do lado de fora do campo, né? O Bruninho estava ali próximo à placa de publicidade. Bola a favor do Botafogo no campo de ataque do tricolor. Fábio Chaves está esperando a sua mensagem aqui pelo WhatsApp em 99186-9070. 9186-9070, mande seu nome, o seu bairro, o seu time, a sua mensagem, o seu recado, mensagem de áudio que já vai pro ar. Ô, Júlio, Futebol CBN. Pois não, Gabi? Aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos Cristiano Salvione e Emerson Santana, estão dando um show pelo chat do YouTube, viu? Sensacional, sempre juntos. A bola volta pro Guarani, tentou Richard Rios de longe, bloqueia a marcação. A bola volta, fica agora pro Botafogo no contra-ataque, Tássio, ligação pela ponta direita, vai tentar o cruzamento, Robinho por baixo para Salatiel, chega rasgando o Leandro Vilela. Manda a bola pra fora, fica a impressão de escanteio, hein, Lupe? Eu tive a mesma sensação porque o Leandro Vilela chegou ali por trás e fez o corte. Poderia ter mandado essa bola pela linha lateral, mas ela pegou um efeito e se perdeu pela linha de fundo. Quarto escanteio do Botafogo no jogo pela direita. Robinho na bola. Robinho vem pra batida do escanteio pro Botafogo. 23 minutos do primeiro tempo, 0-0, tá tudo igual. Guarani buscando gol, Botafogo também. Os dois times precisando da vitória. São campanhas parecidas. Botafogo com 5 pontos, Guarani com 4. É só o começo do Campeonato Paulista, mas é a hora de buscar a arrancada, buscar a recuperação dentro da competição. E vem agora o árbitro mais uma vez conversar com o pessoal na grande área. Pediu para ninguém segurar ninguém.
E agora sim vai ser autorizada a cobrança do escanteio com Robinho. Levantamento na primeira trave. Lima sobe de cabeça. Fica com ela o time do Botafogo no rebote. Domina Tássio pela ponta. Ele prefere o toque. Recuou, tocou para Diogo. Diogo vem carregando. É pro campo de ataque do time do Botafogo. Vai tentar Guilherme Mantuan. Guilherme Mantuan faz o passe curtinho para Tássio. Tássio na direita para Robinho. Levantou a cabeça. Robinho vai tentar o cruzamento. A bola afastada pelo Lucão. Tira dali Castan. Recupera pro Guarani. Bruninho briga pela bola. Mantuan tentou o passe. Passe errado. A bola fica. É pro Guarani pela ponta esquerda. Vai dominar o time do Bugre. Ganha tempo. O jogador Lima. Ele prefere o passe para Jamerson. Jamerson recua. Sai jogando pro time do Guarani. E o Guarani não tem velocidade, né, Gabi Castro? Esse é o retrato. 24 minutos de jogo. Lance pela esquerda Lima. Ao invés de puxar o contra-ataque, de chamar o jogador do Guarani, ele para a bola, ele olha para trás, ele joga. Olha a estatística pra gente poder analisar. Lucão, quarto maior passador do Campeonato Paulista, 225 passes certos. Não é uma estatística positiva. Isso mostra que o zagueiro do Guarani fica tocando a bola com o Luciano Castan o tempo inteiro. Falta criatividade e velocidade pro Guarani. E vem pro ataque o time do Botafogo. Osman invadiu grande área, faz a finta pra cima do Diogo Matheus. Chega na cobertura o Lucão. E aí o Osman colocou tanta velocidade que ele teve que pular a placa, hein, Lupi? Porque senão ele ia fazer um estrago nas publicidades que estão próximas ao gol do Kozlinski. Foi bem demais, o Lucão fez a proteção, tiro de meta já cobrado. Aquela placa em específico é melhor não, né? Porque é simplesmente o patrocinador master do campeonato. Melhor não fazer isso. É melhor evitar. Sim. Quase 25 minutos do primeiro tempo. Você vai ver o toque da CBN daqui a pouco. Por enquanto 0-0 Guarani e Botafogo. Tudo igual. É o futebol CBN Campinas 2023. Botafogo vem para ataque. A bola solta com Robinho. Robinho dominou. Recolheu, devolveu para a ponta esquerda para Jean Vitor. Jean Vitor para a pensa. Entrega. Felipe Souto para Mantuan. Mantuan já viu Tássio passando pela ponta direita. Passe errado. Mantuan foi desarmado pelo Bruninho, que tentou puxar o contra-ataque. Fica pedindo agora o cartão. Eu acho que o Bruninho tem uma certa razão em pedir o cartão, viu, Lupe? Porque o jogador do Botafogo acabou parando um contra-ataque e o árbitro chama o jogador do Botafogo com muita lentidão também, o árbitro, para puxar o cartão do bolso e aplicar para o jogador da equipe do Tricolor. Se não me engano, camisa de número 7 foi o Mantuan, que acabou perdendo a bola. Já eu confirmo o cartão amarelo. Deixa eu confirmar agora já, Júlio, porque foi a finta ali foi o zagueiro, camisa número 3, o Lucas Dias, que acabou desarmando ali o Bruninho com falta. Primeiro cartão amarelo do jogo, Lucas Dias, camisa 3 do Botafogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no Futebol CBN. 26 minutos do primeiro tempo, 26, segue em Ribeirão Preto. Botafogo 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Em um jogaço no Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras, com 2 gols de Rafael Veiga e 2 de Gabriel Menino, venceu o Flamengo por 4-3 e se sagrou campeão da Supercopa do Brasil 2023. Gabigol com 2 gols e Pedro com um golaço de letra descontaram para o Mengão. Futebol Globo CBN. Você acompanhando todos os jogos do Campeonato Paulista envolvendo os times de Campinas. O Guarani nessa missão hoje contra o Botafogo. Por enquanto 0-0, vem para ataque o time do Pantera. Bola solta na metade do campo com Mantuan. Mantuan entrega pela ponta direita, vem carregando o Lucas Dias. Lucas Dias levanta a cabeça, entrega a Tássio. Tássio tenta colocar velocidade, o Robinho passa. Tássio segura, prefere o toque curto na velocidade, entrega para Mantuan. Mantuan para Felipe Souto, para Mantuan na ponta direita. Lucas está pedindo ali pertinho dele para dar apoio. Mantuan segurou, boa bola na ponta direita, soltou para Robinho, vai tentar o cruzamento, a bola bateu na marcação do Jamerson. Se perde é escanteio, mais um pro Botafogo, Lupe. Quinto escanteio do jogo, 4 pelo lado direito e 1 só pelo lado esquerdo. Dessa vez pelo lado direito, e quem ajeita lá é o Robinho. Camisa 11, é o homem das bolas paradas do Botafogo pelo lado direito, mas dessa vez vai trocar. O Robinho, que não acertou os cruzamentos, dá lugar ao Jean Vitor, camisa meia dúzia, lateral esquerdo, que vem pra bola. 27:30 no primeiro tempo, 0-0, por enquanto tudo igual. Você curtindo no Futebol CBN Campinas as emoções do Campeonato Paulista. Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, o Bugre perseguindo a sua primeira vitória como visitante dentro da competição. Lá vem Jean Vitor, autorizado, venenoso, cruzamento fechado, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Bruno Michel, tenta puxar o contra-ataque para o Guarani, foi desarmado, mas ganha o lateral. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
A bola volta para o campo de defesa do time do Guarani. Domina Castan. Castan carrega, vem para ataque. Tenta a enfiada de bola. Deu certo para Bruninho. Bruninho escapa na marcação do primeiro. Bolão do Bruninho na ponta direita para Bruno Michel. Invadiu grande área, pintou o gol, bateu. A bola explodiu da marcação do jogador do Botafogo. Rebote é do Bruno Michel. Puxou para a perna esquerda. Vai tentar o cruzamento na grande área. Ajeitou para Richard Rios. Dominou, tocou para Diogo Matheus. Diogo Matheus vai tentar o levantamento da grande área. Richard recebeu de primeira, boa devolução para Diogo Matheus. Levantou na grande área para Genison. Afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Guarani. Leandro Vilela tenta o toquinho de cabeça. Debuscava o Bruninho. Deu certo, voltou Leandro Vilela na tabela com Richard Rios. A devolução vem com Leandro Vilela pelo sistema defensivo com Lucão. Lucão na ponta direita, abre, solta para Richard Rios. Vai na movimentação, escapa na marcação do primeiro, tentava o passe. Ele buscava o Diogo Matheus. A bola antecipada ali pelo jogador Osman. Coloca a bola para fora. Osman ganha o lateral Guarani. 29 do primeiro tempo, agora Gandula ali fez uma graça para cima do Diogo Matheus, que também não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança do lateral, agora sim autorizado. Diogo Matheus faz a cobrança do lateral, Guarani recomeça pelo sistema defensivo a Lucão, Lucão a Castan faz a abertura de bola, agora com um jogador Leandro Vilela, de primeira, Vilela faz a tabela, é com Richard Rios na ponta direita, dominou, tocou para a chegada do Diogo Matheus devolve a bola pelo sistema defensivo, recomeça o Guarani, um bolão para Bruninho, Bruninho na linha de fundo, vem Guarani para o campo de ataque, ele dominou, pedalou Bruninho para cima da marcação, perdeu o tempo de bola, devolveu, soltou para Bruno Michel na jogada individual, Bruninho pertinho dele para tentar ali ajudar no campo de ataque, vem Guarani, Bruninho recebeu, escapou da marcação do Osman, não foge da marcação do segundo, chega por ali Marcel para desarmar, entrega para Mantuan, Mantuan sai jogando para o time do Botafogo, entregou pelo sistema de defesa, Marcel despacha, rifa a bola para o sistema ofensivo, Lucão no jogo de corpo, mas com falta, a arbitragem parou, marcou, falta marcada a favor do time do Botafogo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos é o primeiro tempo em Ribeirão, segue. Botafogo 0. Guarani também 0. Central da Bola. Hoje, pela Série A2 do Paulistão, você acompanhou com total cobertura CBN a vitória da Ponte Preta por 2-1 sobre o Taubaté. É a 5ª vitória da Macaca na competição. A Macaca lidera a competição com 15 pontos. Além de Ponte Taubaté, tivemos Rio Claro 3, Lemense 0, Oeste 0, Comercial também 0. Futebol, vamos CBN. Gabriel Castro, 0-0, Gabi. É um jogo lento, né? As duas equipes não conseguem implementar um ritmo para a partida, porque as duas equipes não têm um meia criativo. O Guarani está sem o Giovanni Augusto, o Botafogo também peca nesse quesito, porque o seu meio-campo hoje tem Diogo Silva, Guilherme Mantuan e Felipe Souto. Ninguém tem essa característica de ser um armador. Quem utiliza a camisa 10 é o Osman, que tem mais uma característica como atacante do que como armador. Por isso que com 31 minutos de jogo, nós temos apenas uma finalização correta para cada lado. E vem Botafogo pela ponta direita, Tássio, sempre ele na jogada com o Robinho. Serviu o time do Botafogo na tabela, Mantuan para Robinho, pé esquerdo na bola, na casinha! Gol do Botafogo! Botafogo! Golaço do Botafogo de fora da área! A tabela começou pela ponta direita, Mantuan para Tássio, Tássio para Mantuan, com o Robinho, os três tabelando pela ponta direita, um chutaço que acertou o ângulo de Kozlinski. Gol do Pantera, abrindo o placar por enquanto no estádio Santa Cruz. O Botafogo vai para a rede, faz 1-0 aos 32 minutos do primeiro tempo, 32 jogados da primeira etapa. Golaço de fora da área do Botafogo. Chutaço de pé esquerdo para fazer um golaço por enquanto no Kozlinski. Robinho, Botafogo 1. Botafogo vai para a rede. Guarani 0, Antônio Lupe. Que belo chute do camisa 11 do Botafogo. Recebeu a bola do Felipe Souto pela direita, dominou e bateu tirando do goleiro Kozlinski, que pulou só para sair na foto. Golaço do Robinho, que coloca a equipe de Ribeirão Preto na frente. Está no placar do estádio Santa Cruz. Botafogo 1, Guarani 0.
Gabriel Castro, o Botafogo abre o placar 1-0, gol do Robinho. Eu tinha acabado de falar, né, da deficiência do jogo, da falta de finalização. O Robinho parece que escutou, decidiu, finalizou e acertou o ângulo do goleiro Kozlinski. É a importância. Quando você tem um ritmo lento, um jogo de meio campo, a alternativa do chute de fora da área é a melhor solução. Foi o que o Robinho fez, foi muito feliz, acertou um golaço, que seja de exemplo para o Guarani, para poder finalizar mais. O Guarani, se não consegue colocar a velocidade no jogo, que consiga então finalizar com o Lima. Richard Rios tem essa característica também. O Guarani precisa melhorar na partida. 33 minutos, o Botafogo faz 1-0 para cima do Guarani. Resultado importante para o Botafogo, vai ultrapassando o Santos, mas o Guarani precisa reagir no jogo. Bugrão ainda não venceu como visitante, está buscando a reação dentro da competição. Por enquanto, 1-0, gol marcado pelo Robinho, golaço do Santa Cruz. E você segue mandando a sua participação, seu WhatsApp 991869070. Manda sua mensagem aí para o Fábio Chaib, hein? Mensagem de áudio também vale, com seu nome, seu bairro, seu time do coração. 991869070, você curtindo o futebol da CBN Campinas. Jogo tá parado, falta marcada para o time do Guarani fazendo a cobrança. Guarani desvantagem agora no placar. Botafogo fez 1-0, gol do Robinho. E vem para ataque o Guarani tentando a reação. Richard Rios dominou, trabalhou pela ponta direita, ele faz a abertura de bola agora com o Diogo Matheus. Diogo Matheus, a devolução, vem com Richard Rios. Bruno Michel passou pela ponta direita. Rios segurou, vem pra finta, pra cima do primeiro, escapa mais uma vez da marcação do Osman. Foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Jogo tá parado, falta marcada pra cima do colombiano, Lupe. Demorou um pouquinho para marcar a falta o Guilherme Nunes de Santana. O Osman tentou na malandragem, conseguiram um arremesso lateral para o Guarani, mas a falta foi marcada. Falta pela direita, a bola que será erguida na área do Botafogo. Um abraço para Elias Aredes, jornalista, acompanhando a transmissão aqui do futebol CBN Campinas. Grande cabeça acompanhando por enquanto a vitória do Botafogo 1-0 contra o Guarani. A bola volta para o campo de ataque do Guarani, agora em falta. Jamerson Bahia autorizado. Diogo Matheus também está pertinho da bola, os dois laterais do Guarani. Para a tentativa do cruzamento na grande área, o Bugre está precisando do gol de empate, precisa reagir o Guarani. Por enquanto não venceu como visitante dentro da competição, vai para sua terceira derrota em 3 jogos. Tem que reagir o Bugre. Jamerson Bahia e Diogo Matheus. Diogo Matheus para levantar com o pé direito. Jamerson com o pé esquerdo para fazer um cruzamento mais fechado. É o Jamerson. Cruzamento na segunda trave. Buscava ali o jogador Leandro Vilela. Afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Tássio. Tássio lançou para Robinho. Robinho acompanhado, persegue ali a marcação. O jogador Diogo Matheus chega antes do Robinho, fica com ela. Entrega Kozlinski. Kozlinski. A devolução com o Diogo Matheus por dentro. Diogo Matheus para Jamerson. Foi, colocou na fogueira. Agora o Diogo Matheus, o seu companheiro, mas o Jamerson escapou bem. Arranca na velocidade, jogada característica dele. Ele vai embora, Jamerson. É um tanque. Conseguiu o passe, um balão para Bruninho de frente pro gol. Sai o goleiro. Sobe a bandeira também. Mas foi boa a tentativa do Jamerson Bahia, hein, Lupe? Se o Guarani precisava de um camisa 10, acho que achamos um substituto pro Giovanni Augusto. E o nome dele é Jamerson, tem a 15, arrancou uma boa jogada pelo meio campo. 4 jogadores do Botafogo não conseguiram parar o lateral esquerdo do Guarani, que deu passe pro Robinho, pro Bruninho, que estava em posição de impedimento. Quem sabe, né, Júlio, pro segundo tempo não entrou o Mike na lateral esquerda e o Jamerson para fazer essa de meia. Ele tem essa característica, né? Tem bom passe, tem bom cruzamento, pode fazer um lançamento, achar um espaço entre os zagueiros. É uma alternativa para a falta de criatividade do Guarani. E muitos torcedores se perguntam, né, Gabi? Vale a pena jogar com três volantes nesse esquema atual do Guarani? Não tá dando certo, né? Falta é a questão da variação, né? E o técnico Mozart deve ter treinado bastante isso e optou, né, pela continuidade do Bruno Michel de um lado, do Gênison centralizado ao Bota. Vem com o Robinho na ponta esquerda. Robinho balançou pra cima da marcação do primeiro. Tentou o passe ali, adiantou demais. O Felipe Souto dividiu com ela. Pois não, Gabi? Só pra finalizar, ele congestionando o meio campo, ele acha que fica uma equipe muito lenta. Porque daí você não tem um meia, você tem muitos homens de meio campo e você fica com apenas um atacante de velocidade. Então o técnico Mozart opta por 2 jogadores de velocidade, Bruninho de um lado, e com isso ganha velocidade também com o Bruno Michel do outro. Por isso que ele não opta por uma mudança de esquema tático. 1-0, Botafogo, gol marcado pelo Robinho. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Botafogo com mais espaço, Tássio mais uma vez pela ponta direita, um bolão para Robinho. Robinho levantou para Salatiel na casinha.
Gol do Botafogo! Na jogada pela direita, Tássio tinha toda a liberdade do mundo, encontrou na ponta direita o Robinho, que fez o cruzamento para Salatiel. Me parecia até adiantado o jogador do Botafogo, vamos ter que provar. Salatiel, camisa 9, apenas vira o corpo, completa para cima de Kozlinski. 2-0, Botafogo na frente em Ribeirão Preto. 38 minutos no primeiro tempo. Pantera faz o segundo, Antônio Lupe. Com muita liberdade pelo lado direito do ataque do Botafogo. Tássio, Robinho e a finalização do camisa número 9, o Salatiel, o principal destaque do Botafogo. Recebeu o cruzamento rasteiro, tocou na saída do Kozlinski. O Botafogo marca o segundo gol no jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz. Botafogo 2, Guarani 0. O VAR conferiu aparentemente mesma linha. Gabriel Castro, 2-0 Botafogo. Bom, 2 gols em 7 minutos, né? Se perdeu completamente o Guarani na partida, que começou bem, era equilibrado. Teve oportunidade com o Gênison, teve oportunidade com o Lima, mas com essa transição lenta facilita o desarme da equipe do Botafogo. E a gente viu o erro do Jamerson neste lance, de todo o sistema defensivo do Guarani, dos 2 zagueiros. Muita liberdade para o Tássio, muita liberdade para o Robinho, que vai fazendo chover pelo lado direito de ataque do Botafogo, lado esquerdo de defesa do Guarani. Então Castan mal, Jamerson marcando mal, e aí o Salatiel no meio do Lucão com o Castan marca o segundo gol. Em 7 minutos o Botafogo faz 2-0, o Guarani vai ter muito trabalho para poder voltar para a partida. E o Guarani tenta a reação, mas não consegue. Desarmado ali o ataque do Guarani com um Tássio pela ponta direita. Ele já faz a ligação com o Robinho, tá dando muito trabalho o Robinho pela ponta. Tenta fazer a finta para cima agora do Lima. Foi desarmado o Robinho, manda a bola para fora, o Lima, lateral marcado. Bola para o time do Botafogo pelo campo de ataque. Quase 40 minutos do primeiro tempo, 2-0. Botafogo vai vencendo o Guarani pelo Campeonato Paulista. Resultado difícil para o Guarani. Bugrão já vai chegando na sua terceira derrota em 5 jogos. Uma vitória até aqui, um empate, 2 derrotas. Confirmando esse resultado, seria a terceira dentro do Campeonato Paulista. Por isso precisa reagir o Bugrão dentro do jogo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos, 30 segundos do primeiro tempo em Ribeirão Preto. Botafogo 2. Guarani 0. Central da Bola. Pelo Paulistão na Série A1, em Bragança Paulista, o Bragantino vai empatando com o Santo André por 0-0. Mais cedo, o Santos ficou no empate com a Ferroviária por 1-1 no Canindé. Amanhã tem Água Santa e Portuguesa e o clássico no Morumbi entre São Paulo e Corinthians. Futebol, vamos CBN. E vem pro campo de ataque o time do Botafogo. A bola solta com o Salatiel, faz a finta para cima do primeiro. A abertura para Jean Vitor pela ponta esquerda. Osman passou na diagonal. Jean Vitor tá com a marginal aberta, tocou para Osman na tabela com o Jean Vitor. Robinho passou do outro lado, pediu o levantamento, é para ele. Passa pelo Robinho, voltou para Mantuan, ajeitou para Robinho. Gira o corpo, soltou, Mantuan bateu para desviada. Kozlinski faz a defesa. Segura firme agora o goleirão do Guarani. Mais uma tentativa, sempre com a participação do Robinho no P. E dessa vez a jogada aconteceu do lado esquerdo do ataque do Botafogo. Osman puxou por ali, Robinho apareceu e a finalização de fora da área. Desviou no jogador do Guarani, ficou fácil pro Kozlinski. O Bugre tenta diminuir o placar. E vem Guarani pro campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda, Lima. O passe na diagonal, soltou pra chegada do Jamerson. Jamerson encarou a marcação, Gênison tá na grande área, pediu, tocou curtinho, tentou a tabela. A bola bateu no jogador do Botafogo, Mantuan. Se perde a lateral marcado para o Guarani. 42 minutos, 2-0 Botafogo. Guarani tentando diminuir o prejuízo ainda neste primeiro tempo. Trabalha pela ponta esquerda, solta a bola no apoio. É para a chegada do Lima. Lima vai tentar o cruzamento na grande área. Jamerson levantou na boca do gol. Primeira trave, afasta a marcação. A bola voltou para Richard Rios, puxou para o pé esquerdo. Richard Rios ainda ele esquece a bola, tá viva ainda no campo. Voltou na grande área. Lima tentou bater de qualquer jeito. A bola bate na marcação, se perde em lateral. O jogo tá parado, lateral marcado. Gênison, quem estava na tentativa ali do toque pro time do Guarani, lateral marcado pela ponta direita. Vai pintar levantamento na grande área. Diogo Matheus domina, faz o passe para Richard Rios. Dominou pela ponta direita, vai tentar o cruzamento. Richard, o Guarani no ataque. Richard cruzou na grande área, a bola passa pelo Gênison, passa pelo Bruninho. Passa por todo mundo, vai se perdendo em lateral. Apenas o arremesso manual marcado pro time do Botafogo.
vai ter que mudar muita coisa, né, Gabi, no segundo tempo, principalmente em relação à postura. O Guarani, né, que vai decepcionando o torcedor até aqui. É um Guarani completamente perdido na partida neste momento, né? Falta acender na partida. O Guarani precisa ter mais motivação para poder buscar este empate. E vejo um problema de estratégia do Guarani, né? Porque ele mantém o mesmo esquema tático, mas ele não consegue explorar a velocidade do Bruninho, ele não consegue explorar a velocidade do Bruno Michel. É uma equipe sem criatividade, é uma equipe lenta que fica muito tempo tocando a bola entre os dois zagueiros. Então isso é um problema que precisa ser corrigido quanto antes pelo Mozart. Se ele quer manter esse esquema tático, precisa explorar mais a velocidade. 43 minutos do primeiro tempo. Vem levantamento do Guarani para o campo de ataque. Gênison perseguiu a bola, tentou cruzamento, afasta, tira Lucas Dias. Vai ganhar um escanteio, um gol nessa reta final de primeiro tempo. Deixa o Guarani bem animado para o segundo, hein, Lupi? Muito animado, precisa marcar para pelo menos descer para o vestiário com um gol apenas de diferença no placar. É o 6º escanteio do jogo, o primeiro do Guarani, vem bola na área do Botafogo. Atenção, torcedor bugrino, quem sabe agora na bola parada, Jamerson Bahia, levantamento na boca do gol, a bola passa por todo mundo, afasta a defesa do Botafogo. Rebote é bugrino, domina Diogo Matheus de primeira, faz o toque de bola para Richard Rios, tentou escapar da marcação, tira por baixo ali o Jean Vitor, coloca a bola para fora, 44 minutos. Vamos para a reta final do primeiro tempo. O Guarani vai perdendo 2-0. Esse é o placar por enquanto. Em Ribeirão Preto, domina no ataque. Bruno Michel tentou o cruzamento da grande área. A bola voltou, Bruninho bateu. Desviada, a bola vai para fora. Crucial agora a participação do Diogo Silva, afastando, colocando para escanteio. Lupi. Porque o Bruninho tinha caminho livre em direção ao gol. Finalizou forte, a bola desviou no jogador da equipe do Botafogo e se perdeu pela linha de fundo. Segundo escanteio do Guarani na partida, Diogo Matheus, camisa 13, vem pra bola. Sem nenhuma pressa, Diogo Matheus vai lá com calma, com tranquilidade, vem ajeitando a bola pela ponta direita e agora sim vai pintar o cruzamento na grande área. Diogo Matheus autorizado, levantamento, toca de cabeça, pegou o goleiro, voltou a bola pro Guarani. Diogo Matheus ainda ele, levantamento, a bola passa por todo mundo. Que defesa espetacular agora, hein? No reflexo, pela distância do jogador do Guarani ali com o goleirão Matheus. Excelente defesa, hein, Lupi? E é aquela cabeçada que vem longe do gol, mas a bola vem com efeito. Vai você, Júlio. Levantamento da grande área do Guarani para Gênison. Afasta Diogo Silva. É escanteio para o Guarani bater. É o 3º escanteio do Guarani. Aquele cabeceio que vem de longe, mas cheio de efeito. Por isso, boa defesa do Matheus. O Guarani cresce nessa reta final de jogo. Teremos mais 4 de acréscimos. 3º escanteio do Guarani no jogo. Jamerson na bola. Atenção, Jamerson Bahia vem para a cobrança do escanteio. Levantamento da grande área. Gênison de cabeça tentou o toque, afasta a marcação. Rebote é do Lima. Lima adiantou demais. Perde a bola do camisa 8 do Guarani, afasta, tira a marcação. 45 minutos, são 2-0 agora Botafogo. Botafogo contra o Guarani, 2-0 por enquanto. Esse é o placar. E o Guarani vai tentar a reação no segundo tempo, porque precisa da vitória do Guarani como visitante. E a arbitragem está pedindo ali pro Jamerson esperar. Agora sim atualizado. Até pensei que ele fosse verificar algo no VAR, mas não. Agora sim tá tudo certo, recomeça o jogo. 2-0 Botafogo, 46 minutos do segundo tempo, vamos até 49. Pro ataque o time do Guarani, levantamento no campo ofensivo, buscava Gênison, afasta a marcação, tira dali, a bola volta pro time do Botafogo, Osman, dominou, Osman, carrega pela ponta direita, vai tentar a cavada no campo de ataque para Robinho, vem Diogo Matheus com peito, ajeita para Kozlinski, fica com ela, o goleirão do Guarani vai sair jogando pela ponta, Kozlinski, ele faz o passe curto para Castan de primeira, abertura de bola para Jamerson Bahia pela ponta esquerda do campo de ataque, vem carregando pro time do Guarani, Bruninho Costa pede no apoio também o jogador do Bugre, o passe curto para Lima dominou, recolheu, devolveu a marcação ali, estava apertado, ele prefere o passe para Leandro Vilela, sumidão no primeiro tempo, abertura de bola pela ponta esquerda para Jamerson tentou o cruzamento, a bola passa por todo mundo, se perde ali pela lateral do campo, afasta, Jean Vitor tira, a bola volta para o Guarani pelo campo de defesa, recupera o time do Bugre, volta a bola com o Lucão para Kozlinski de primeira para Leandro Vilela na ponta, ele vem carregando para o time do Guarani, bola solta, tocou no apoio agora para a chegada do Lima tenta escapar da marcação no primeiro, faz o passe curto, boa bola para Jamerson Bahia, Bruninho disparou pela ponta esquerda, Jamerson carrega ainda, ele adiantou demais, perde a bola Jamerson, mas ele batalhou por ela, recuperou, tocou para Bruno Michel, tentou a devolução para Jamerson, foi muito forte o passe, a bola vai ficar tranquilamente com o goleirão do Botafogo, Matheus Albino, que vai ganhando ali tempo, vai deixando o tempo passar, 47-30,
Vamos até 49 minutos e você pode mandar sua mensagem aí pra gente durante o intervalo, no segundo tempo, na medida aqui das brechas. A gente vai lendo a sua mensagem, 99186-9070, mande seu áudio também, 99186-9070, participe conosco da transmissão do Futebol CBN. E agora o jogo tá parado porque teve choque ali forte entre o Mantuan e o Richard Rios, hein, Lupe? Preocupa esse lance, porque o Mantuan e o Richard Rios, eles tiveram ali um choque de cabeça e a situação do camisa 7 do Botafogo, ela é preocupante porque ele tá caído no gramado. O Richard Rios já tá de pé, tá tudo bem com ele. Mas a situação do Mantuan preocupa, tanto é que o departamento médico do Botafogo em campo neste momento. Eu até conversava com o Gabriel Castro antes do jogo, né, que o Richard Rios às vezes parece estabanado, né, nessa dividida da bola aérea, sempre com o cotovelo aberto, às vezes até de maneira involuntária, acerta o adversário, como foi nesse caso, né, Gabi? Ele é muito afoito, né? Ele é um jogador voluntarioso, ele tem essa característica, ele é um jogador que dentro de campo ele consegue rodar a bola, ele vai para um lado, vai para o outro, mas ele tem essa característica assim, de quando ele vai dominar uma bola, quando ele vai para uma disputa, ele acaba abrindo um braço, então isso é um problema, ainda mais quando nós temos VAR no Campeonato Paulista da primeira divisão, é o que ele precisa corrigir. Lógico que é importante saber se posicionar, saber proteger a bola, mas em muitos lances, e ano passado isso foi, né, no início do Richard Rios, com 2 expulsões consecutivas, isso pode ser um problema sim. 49 minutos, o árbitro, vamos ver, né, se ele vai acrescentar mais 1 minuto ou não. Já chegamos aí nos 49 deste primeiro tempo, Botafogo por enquanto vencendo o Guarani 2-0, jogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O Guarani precisa reagir no segundo tempo, quem abriu o placar para o Botafogo foi o Robinho. Salatiel também com participação do Robinho fez o segundo gol. Uma vantagem considerável do Pantera por enquanto até aqui no jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta, aparentemente, está pedindo ali. Tem que sair o jogador do Botafogo, né? O camisa 7, o Mantuan, porque está em campo, como ele recebeu atendimento médico, ele precisa deixar o gramado e voltar com a autorização do árbitro. Se o Mantuan quiser acelerar o passo um pouquinho também, o Botafogo está vencendo. Tá tudo certo, não precisa dessa enrolação. Agora sim o Mantuan vai deixando o campo para seguir o protocolo. E o jogo será reiniciado. 50 minutos. É o primeiro tempo por enquanto em Ribeirão Preto. 2-0 Guarani. Perdendo pro Botafogo. Salatiel e Robinho marcaram pro Pantera. Lateral marcado pro Botafogo. A arbitragem tá deixando o jogo correr. Não quer saber de nada não. Jean Vitor domina pela ponta esquerda. O Moser olhando pro relógio dele, mas... era até 49. Desesperado para acabar o primeiro tempo. Já estamos em 51. O Moser desesperado para consertar o time dele do vestiário. E o árbitro quer jogo. Salatiel, lançamento para Robinho. Robinho ajeitou para Mantuan. Mantuan na ponta direita, entrega para Tássio. Tássio vem carregando para o time do Botafogo. Vai tentar o cruzamento da grande área. Se apresenta Robinho, vem na tabela com ele. Tássio voltou para o sistema defensivo. Vamos chegando a 51 minutos. 51 do primeiro tempo. 2-0 Botafogo vencendo o Guarani. A bola recuada para Lucas Dias. Lucas Dias entregou para a chegada do Matheus Albino, goleirão do Botafogo. Levanta para o ataque para Salatiel. Faz o pivô e apita o árbitro. Aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo. Botafogo 2. Guarani 0. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Intervalo de jogo em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, golaço do Robinho para abrir o placar. Depois foi lá, marcou também o segundo gol, Salatiel, Botafogo 2, Guarani 0. É o intervalo e agora o Moser, né, Lupe? Tem algumas opções para mexer, quem sabe, no segundo tempo para tentar correr atrás do prejuízo, hein, Lupe? Exatamente, Júlio. Ele tem à disposição no banco o Tony, goleiro, o Mike, o Alan Santos, o Ivan Alvarino, o Iago, o Enderson, o Rafael, o Neilton e o Felipe. Felipe que é o Felipe Crisman. Inclusive, aparentemente, era ele que já estava fazendo ali um aquecimento um pouco mais forte na reta final do primeiro tempo. Com esse resultado, o Botafogo vai conquistando a primeira vitória como mandante, jogando, é claro, no estádio Santa Cruz. Mas o Guarani, com a derrota, continua sem vencer como visitante. Vamos ouvir aí o Robinho
atacante que marcou o primeiro gol do Botafogo. Intensidade, a gente fez o que o professor estava pedindo, o Paulo, né? A gente pressionou lá em cima, a gente está pressionando bem e graças a Deus fui feliz naquela girada ali, a chapada no ângulo, né? É muito treinamento, muito trabalho, dedicação e Deus está abençoando. O Robinho que deu a tradicional chapada no ângulo, segundo o próprio jogador, e continua falando a respeito do desempenho da equipe. O momento é que a gente possa estar mantendo os pés no chão e trabalhando bastante para que no próximo jogo a gente possa marcar também e ajudar a equipe do Botafogo. Esse o Robinho, camisa número 11, aparentemente jogadores do Guarani já foram pro vestiário e a gente aguarda para saber se algum atleta do Bugre vai falar a respeito desse primeiro tempo, onde a equipe do Botafogo vai vencendo o Guarani por 2-0. Bruno Michel, ex-Botafogo, fala a respeito desse primeiro tempo da equipe do Bugre. A gente veio com propósito de jogo muito bom, a gente sabia que o time deles trabalhava um time de contra-ataque. A gente teve 3 chances ali para ampliar o placar. Não conseguimos finalizar ali bem. Agora é ver o que o professor Moço tem para falar e voltar para o segundo tempo para procurar um empate e ter uma vitória. Esse é o Bruno Michel, atacante, falando a respeito desse primeiro tempo do Guarani. Do Botafogo. Hoje, o que você acha que falta para marcar um? A gente treinou bastante aquela bola para trás ali. Eu tive uma oportunidade de poder fazer o gol. Não fui feliz. Agora é trabalhar, ver o que o professor tem que falar pra gente voltar agora pro segundo tempo e poder ir pra tal fazer o gol. Bruno Michel, atacante da equipe do Guarani, falando a respeito desse primeiro tempo. O Guarani perde 2-0 para o Botafogo. Júlio. Um destaque, Gabi, deste primeiro tempo, 2-0 Botafogo contra o Guarani. Mais uma vez, Guarani com transição lenta, sem criatividade, gol perdido pelo Gênison quando a partida estava 0-0 e o Botafogo encontrou um espaço pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Guarani, por isso vence merecidamente a Pantera por 2-0. Já o Fábio Chabe também com alguns resultados, explicando a situação do Guarani, do Botafogo dentro da competição. Tudo isso aqui no intervalo do futebol CBN Campinas. Botafogo vai vencendo o Guarani 2-0 pro Pantera. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.
Central da Bola. Júlio Nascimento. Central da Bola aqui no Futebol CBN Campinas, 9h38, por enquanto intervalo, hein? 2-0, Pantera vai vencendo o Guarani, você pode mandar sua mensagem 99186-9070. 99186-9070 é o WhatsApp da CBN. Mande aí a sua mensagem, o que é que o Guarani precisa mudar no segundo tempo, na sua opinião. Algum jogador que você, de repente, apostaria aí se fosse o técnico Moser. Ou você que tá ouvindo, torcendo pro Botafogo. Suas considerações também. Pode ficar à vontade para mandar a sua mensagem aqui no Futebol CBN. Agora é hora de analisar o primeiro tempo e como construiu essa vitória parcial a equipe do Pantera. O comentário do jogo. Gabriel Castro definitivamente não foi o primeiro tempo esperado pelo torcedor do Guarani. Não foi mais uma vez, né, Júlio Nascimento? O Guarani, eu vejo um problema de estratégia, porque o técnico Mozart, ele insiste em colocar o sistema 4-3-3, que são os 4 homens de defesa, o Diogo Matheus é o lateral direito, o Lucão e Casta dupla de zaga, e o Jamerson é o lateral esquerdo. Aí você tem 3 homens de meio campo. Leandro Vilela, Lima e Richard Rios. Você não tem nenhum meia na equipe. Então, o técnico Mozart tem um problema de elenco, tem um problema no banco de reservas que ele não pode contar com um meia de criação. E você tem Bruno Michel, velocidade de um lado, Bruninho, velocidade do outro, e o Gênison, que é o centroavante. A gente percebeu hoje que está sem ritmo de jogo, por isso que ele é o terceiro atacante. Como você não pode contar com o Derek, não pode contar com o Nicolas Careca, você conta com o Gênison. E ele perdeu o gol feito hoje com 10 minutos de jogo. Se o Guarani fizesse 1-0, poderia mudar o ritmo dessa partida, porque o Guarani poderia ficar recuado e explorar o contra-ataque. Gênison perde o gol. Com isso, o Botafogo vai sentir na partida. Ele fala, opa, peraí, o Guarani não tem meia. O Guarani fica com essa posse de bola, mas não finaliza pro gol do Matheus. E o Botafogo foi começando a gostar do jogo. Foi diminuindo a diferença da posse de bola, foi subindo de 40% para 45%, 46%, foi gostando do jogo. 30 minutos de jogo, o Botafogo só tinha finalizado corretamente uma vez. Robinho pega a bola, uma jogada construída pela direita, então o sistema defensivo do Guarani pela esquerda demora para perceber esse posicionamento do Robinho vindo para o meio da área e ele finaliza, acerta um chutaço, é verdade, mas teve liberdade para fazer isso. Abre o marcador e faz 1-0 num belo chute. 6 minutos depois, então este gol foi com 31, com 37 minutos, mais uma vez, jogada pela direita, o Tássio lança o Robinho cruza rasteiro e o Salatiel, que é artilheiro, que é um bom atacante, que é experiente, marca o segundo gol. Então o Guarani se perdeu completamente. Poucas finalizações corretas do Guarani, tem problema de criatividade, tem problema na transição, demora. Eu até falei aqui durante a transmissão, né? O Lucão, em todo o Campeonato Paulista, é o 4º jogador que mais acerta passe. Mas não é um passe para frente, é um passe para o lado, é um passe para o Castan, é um passe fácil para fazer. Então o Guarani não tem essa transição, ele toca a bola para tentar encontrar um espaço dentro do sistema defensivo do adversário, mas esse passe acontece no seu próprio campo de defesa. O jogo do Guarani, ele acontece no toque de bola entre os zagueiros e talvez num lançamento do Castan ou umas poucas jogadas de perigo neste primeiro tempo diante do Botafogo, foi com o Bruninho do lado esquerdo. O começo de jogo do Guarani, o Bruninho estava funcionando do lado esquerdo, só que o Guarani não repetiu isso. O Guarani não explorou mais o Jamerson chegando até o campo de ataque, não conseguiu explorar o Bruninho pelo lado esquerdo. Bruno Michel fez apenas uma jogada boa pelo lado direito, depois foi facilmente pego pelo o Jean Victor, que é o lateral esquerdo da equipe do Botafogo. Então, assim, a produção ofensiva do Guarani é muito ruim. É uma equipe que demora para chegar ao ataque e facilita para o sistema defensivo do Botafogo. Uma alternativa para o segundo tempo, se quiser continuar com essa estratégia, vou continuar no esquema com 3 homens de meio campo e com meus 3 atacantes. Você precisa deixar o Gênison mais próximo do gol, porque se ele tá sem ritmo de jogo e ele vem buscar esse jogo, fazer essa parede no meio campo, facilmente ele vai ser desarmado. Então, por mais que ele tenha perdido o gol,
ele é artilheiro, ele tem essa característica, ele é experiente. Gênison tem que jogar próximo do gol e explorar mais as duas laterais. Então, Jamerson chegar até a linha de fundo, Diogo Matheus chegar até a linha de fundo, faz o cruzamento, faz 1-2 ali com o atacante, Richard Rios faz uma tabelinha. A gente não viu praticamente o Richard Rios chegar até o campo de ataque, a gente fez o jogo contra o Santos, o Richard Rios foi muito bem com o Bruno José. Precisa repetir hoje com o Bruno Michel, que é o jogador que está jogando pelo lado direito. Então, assim, a produção ofensiva do Guarani muito ruim e, para piorar hoje, o sistema defensivo do Guarani falhando, deixando espaço. Robinho deitou e rolou. Então, para o segundo tempo, um Guarani mais compactado. O Botafogo deve dar essa posse de bola para o Guarani, porque ele já percebeu que dá certo, deixa a bola com os dois zagueiros lá e o Guarani precisa ter mais velocidade para encontrar um espaço. O técnico Mozart deve mexer, não deve ter gostado da equipe, tem poucas opções no ataque. Uma delas é o Neilton, na última rodada mexeu com o jogo. É verdade que o Guarani não venceu o Ituano, mas ele conseguiu, foi o jogador que quando saiu do banco de reservas tentou, foi para um lado, foi para o outro. É um jogador que pode tentar fazer essa no meio, jogar centralizado para ter mais mobilidade. O Guarani precisa se movimentar, precisa finalizar mais, porque tem como sair pelo menos com 1 ponto de Ribeirão Preto, Júlio. Gabriel Castro com o comentário do jogo, analisando essa vitória parcial do Botafogo, 2-0 até o momento. Fábio Chaib, atualizando aí a situação de momento aí dos principais jogos do Brasil, também a situação do Guarani e do Botafogo com resultado parcial, né? 2-0 pro Pantera. Fábio. Júlio, destaco que hoje teve a final da Supercopa do Brasil lá no Mané Garrincha, em Brasília, e o Palmeiras, com 2 gols de Rafael Veiga e 2 de Gabriel Menino, bateu o Flamengo por 4-3 e se sagrou campeão da Supercopa do Brasil 2023. Pelo Paulistão, tivemos mais cedo o empate do Santos por 1-1 contra a Ferroviária no Canindé, e agora em andamento, Santo André acaba de marcar um gol contra o Bragantino. Mesmo fora de casa, o Santo André vai batendo o Bragantino por 1-0. Com esses resultados, neste momento, o Júlio, no grupo A, o Botafogo chega à liderança com 8 pontos, o Bragantino tá perdendo, tem 7, o Santos, que tá mal no campeonato, tem 6, e a Inter de Limeira fica com 4. Já o Guarani no grupo B, tem o São Paulo na liderança, né, o grupo B, com 8 pontos, o Mirassol tem 4, o Guarani se estaciona no 4 também, e na lanterna do grupo B do Paulistão, o Água Santa tem 2. Pela Série A2 do Paulista, hoje tivemos a 5ª vitória consecutiva da Macaca. A Ponte Preta fez 2-1 no Taubaté. E agora há pouco acabou de se encerrar em Novo Horizonte. O Novo Horizontino ficou no empate por 1-1 contra o São Caetano, viu, Júlio? É isso, meu querido Fábio Chaib, você, torcedor ouvinte, pode mandar aí sua mensagem pro WhatsApp que o Fábio vai registrar daqui a pouco, 991869070. Vamos agora eleger o craque do jogo do primeiro tempo. Botafogo 2, Guarani 0. O craque do jogo. Com a palavra, Gabriel Castro. Bom, obviamente não é do Guarani, né? Se a gente puder dar pelo menos uma menção honrosa, acho que Bruninho, pelo menos nos primeiros 20, 25 minutos, foi o jogador do Guarani mais perigoso pelo lado esquerdo. Do Botafogo, Robinho foi o melhor da primeira etapa. Muito bem, vamos para o segundo tempo em Ribeirão Preto. Guarani e Botafogo. Botafogo, por enquanto, vai vencendo. Placar de 2-0 em Ribeirão Preto. O Bugre precisando reagir na segunda etapa, precisando de 2 gols para, quem sabe, somar aí seus primeiros pontos fora de casa. Apito o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Botafogo, Guarani. Futebol, vamos CBN. É o futebol, CBN no rádio, bola solta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Abertura de bola lado esquerdo do campo para Jamerson Bahia. Jamerson carrega, vem para o Guarani para o campo de ataque. Bruninho passou, pediu, Jamerson segurou, prefere o toque curto para Richard Rios. Richard faz a finta, devolve para Castan. Castan levanta a cabeça, tem pela ponta esquerda Jamerson. Ele prefere o toque, vem por dentro, passa ali o pé por cima da bola, devolução. Agora mais uma vez com Richard Rios. Richard Rios dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro. A devolução vem com Castan. Castan pela ponta esquerda para Jamerson. Jamerson devolução com Castan. Castan devolveu para o sistema defensivo para a chegada agora do Leandro Vilela. Leandro Vilela na ponta direita para Lucão. Lucão dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro, tocou pela ponta direita. É para a chegada agora do jogador Lima. Lima, devolução para Lucão. Lucão para Diogo Matheus. Diogo Matheus lateralmente faz o passe para Leandro Vilela. O time do Guarani volta
com a mesma troca de passes, mas tenta agora ser um pouco mais objetivo. Luciano Castan dominou pela ponta esquerda para a chegada do Jamerson Bahia. Jamerson faz a finta com o corpo, dominou, tocou de primeira para Richard Rios, não encontra espaço, devolveu para Leandro Vilela para Lucão. Lucão dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro, devolução agora por dentro, é para Richard Rios, para Castan. Castan devolve a bola para o campo de defesa. Recomeça, o time do Guarani vai ser jogando com o goleiro Kozlinski. Julio. E sem mudança, aparentemente, é isso, Lupe? Exatamente, nem no Guarani, nem no Botafogo. As duas equipes, as mesmas que terminaram o primeiro tempo. Então, sem mudanças por enquanto no segundo tempo. Vem Guarani para o campo de ataque. Bola solta com Jamerson Bahia. Jamerson dominou, recolheu, devolveu para Richard Rios. Richard para Bruno Michel. Bruno Michel, um bolão na ponta esquerda para Jamerson. Puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento da grande área. É para Genison, passou por ela, Genison. Ele até tentou depois dominar com o pé esquerdo, não conseguiu encontrar a bola. E recupera o time do Botafogo, a primeira investida perigosa do Guarani, que segue no ataque com o Jamerson na ponta esquerda. Jamerson tentou arrancar para cima do primeiro, a bola vai sair. O lance tá parado, não tá valendo nada, hein, Antônio Lupe? Não tá valendo nada, mas a gente já percebe ali um Jamerson muito mais agudo no sistema de ataque. As principais jogadas do Guarani passaram pelos pés do lateral esquerdo nesse segundo tempo. 2 minutos e 30 são os primeiros movimentos do segundo tempo. Por enquanto o Botafogo vai vencendo o Guarani. Placar de 2-0. A bola volta para o Botafogo, tenta ser jogando. Castan recupera para o Bugre. Entrega pela ponta esquerda para Jamerson. Jamerson para Bruninho. Bruninho tentou carregar, faz a finta para cima do primeiro. Tentou puxar a bola, afasta a marcação do Botafogo, tira dali. Completa, Diogo Silva, tira o perigo. Rebote é do Bugre. Castan soberano na bola pelo alto. Ele domina de cabeça, entrega, solta a bola com Jamerson Bahia pela ponta esquerda. Jamerson para Richard Rios. Bruno Michel passou por dentro, prefere o passe na ponta direita para Diogo Matheus, vai tentar levantamento na grande área. Diogo Matheus dominou, levantou a cabeça, vai tentar cruzar, ameaçou na primeira, puxou, pé direito na bola, é para Lima, pé esquerdo, cruzou para ninguém. A bola passa por todo mundo, vai embora, é tiro de meta para o Botafogo bater. O Genison, acabou ficando olhando para a bola. O cruzamento ele foi muito aberto do Lima, camisa número 8, fácil para a defesa do Botafogo. E o técnico Paulo Baier tranquilo na beira do campo. Paulo Baier era ótimo, bom ou jogador comum, Gabriel Castro? Ótimo, né? Paulo Baier impressionante, sabia lançar, cobrava falta como ninguém. Paulo Baier foi um grande jogador do futebol brasileiro. Um presente de Natal de Hugo Palaia, diretor de futebol do Palmeiras em 2006, para a torcida palmeirense. Olha, que não foi tão... Que memória, hein? É verdade. Que coisa, hein, Fábio Chave, que memória. E vem Guarani pro campo de ataque, Bruno Michel. Arrancou em velocidade, pintou o golaço do Bruno Michel. Tentou ali o desarme, o jogador do Botafogo acabou atrapalhando o Bruno Michel, porque ele perde o tempo de bola, mas ia pintando um golaço, hein, Lupe? Ele até poderia finalizar, só que foi muito bem o camisa 4, Marcel, da equipe do Botafogo, que na bola deu um carrinho certeiro e ela se perdeu pela linha de fundo. Quarto escanteio do Guarani no jogo, primeiro do segundo tempo. Diogo Matheus na bola. E vem Guarani para o campo de ataque ali nas lentes de Vitor Rede, do setor de comunicação do Guarani, tentando filmar a jogada de perigo. Levantamento da grande área, a bola tá viva. Matheus, o goleiro, saiu, deu um soco na bola, mas a arbitragem vai ter que parar porque teve choque de cabeça. E aí é o que manda o protocolo, não tem jeito, né, Lupe? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer e o árbitro aparentemente também pegou a falta do jogador do Guarani em cima do Lucas Dias, que está caído no gramado. Atendimento médico em campo. A falta foi do camisa de número 5, foi do Vilela, que estava ali na disputa com o jogador da equipe do Botafogo. O jogo está parado, o Botafogo vence 2-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do segundo tempo, por enquanto em Ribeirão segue. Botafogo 2. Guarani 0. Central da Bola. Pelos regionais ao redor do Brasil, hoje tivemos um empate do Cruzeiro contra o Atlético por 1-1 no estádio Independência. Pelo Gauchão, o Internacional fez 4-0 no São Luís. Júlio Nascimento. É o futebol, CBN Campinas. Um beijinho diferente. 5 minutos e 40. Botafogo 2-0 pra cima do Guarani. Fábio Chave é uma figura, hein? Sensacional. Ô, Julio. Oi. O Fábio Chave sabe tudo da carreira do Paulo Baier. Posso fazer outra pergunta pra ele ou não? Pode. Quantos gols com a camisa do Goiás? Isso eu não tenho ideia. Você que é o rei de Goiânia,
Deve saber o bastante. Paulo Baier manda soltar e prender lá em Goiânia, viu? E jogou em diversos clubes do universo, né? O Paulo Baier. Sport, Criciúma, Goiás, um montão de time. E vem pro ataque agora o time do Botafogo, dominou Jean Vitor, vai tentar o cruzamento na grande área, passa o pé por cima da bola, ajeitou, soltou para Mantuan, de longe vai mandar pro gol, para fora. A bola subiu, vai embora, linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Guarani bater. Foi muito perto de onde estão posicionados os torcedores do Guarani em Ribeirão Preto. Torcida do Bugre marca presença no estádio Santa Cruz. Chute do Mantuan, longe da meta do Kozlinski, que já colocou a bola em jogo. A participação do torcedor da CBN pelo 991869070, Fábio Scheibe. O Miguel de Campinas tá bravo aqui com o Bugre, viu, Júlio? Escuta aí. Fala, CBN. Pô, Guarani, contra o Corinthians eu dei até um desconto, hein? Mas contra o Botafogo, que não é nem do Rio de Janeiro, é fogo, hein? Valeu, CBN. Valeu, show de bola. É a participação do ouvinte, você também pode mandar, gostei, 991869070, mande o seu recado aqui pro Futebol CBN. E vem Jamerson Bahia, Jamerson pro time do Guarani, vai tentar o cruzamento na grande área para Richard Rios. Richard dominou, tentou espaço, vai ganhando o território. Ninguém passou, ele prefere o toque curto para Leandro Vilela para Lucão. Guarani não encontra espaço, tá difícil passar pela blitz do Botafogo. Diogo Matheus, ele dominou, recolheu pela ponta direita, vai tentar o toque para o campo ofensivo. Aí encontrou Bruno Michel, grande finta, Bruno Michel foi pro solo, pediu falta de arbitragem, mandou seguir, recupera o Botafogo. E vem agora para o campo de ataque o time do Botafogo pela ponta direita. Osman tentou o lançamento, afasta a marcação do Guarani, tira dali. Já tem aí, Fábio Scheibe, quantos times o Paulo Baier jogou na carreira? 15 clubes desde o começo pelo São Luís, lá do Rio Grande do Sul, em 95. E terminou 95? 95. Eu tava nascendo, o Paulo Baier tava jogando futebol. Tá marcando gol de falta já. E até 2016, quando encerrou a carreira também no São Luís, passando por Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Palmeiras, Criciúma, Goiás, Sport, Atlético Paranaense, Ipiranga de Erechim e Juventude, entre outros. É, meu amigo, Paulo Baier, isso aí. Com currículo e tudo aqui de Fábio Scheibe. 8 minutos do segundo tempo, o Botafogo tenta descer pro ataque, o passe foi errado. Futebol, CBN Campinas, pode ligar, que tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 9 do segundo tempo, Gabriel Castro. Guarani não tá conseguindo jogar, hein, Gabi? É uma postura diferente em relação ao primeiro tempo, é o famoso ataque contra a defesa, não poderia ser diferente, porque o Guarani perde a partida por 2-0, só que é o mesmo problema, né? Questão de velocidade, essa transição do Guarani para tentar encontrar um espaço, ela demora para acontecer, o que facilita para a equipe do Botafogo, fechadinho, vai explorar só o contra-ataque. Precisa fazer algo diferente. Quem tá tentando neste início é o Bruno Michel. São 9 minutos e 10 do segundo tempo, 2-0 Botafogo. Lançamento agora do goleiro Matheus. É pra Salatiel, deu certo pela ponta esquerda, invadiu a grande área, tá esperando alguém chegar no apoio. Encontrou Osman na grande área, vem Lucão pra fazer o corte. Providencial agora a recuperação do Lucão. Foi muito bem no lance, hein, Lupe? E o cruzamento não foi tão forte assim pelo lado esquerdo, só que tinha o jogador do Botafogo que tinha condições de finalizar na meta do Kozlinski. Foi bem demais o zagueiro da equipe do Guarani. Tem escanteio, o Botafogo, camisa meia dúzia, Jean Victor. É o 6º escanteio da equipe de Ribeirão Preto no jogo. Quase 10 minutos do segundo tempo, Jean Vitor vem para a cobrança do escanteio para o time do Botafogo. 2-0 contra o Guarani. Guarani se segurando, buscando a reação dentro da partida no estádio Santa Cruz. Levantamento da grande área, toca de cabeça, a bola vai para fora. Agora sem direção nenhuma, o Lucas Dias subiu, a bola foi direto para fora. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos do segundo tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo! Botafogo tem 2. Guarani tem 0. Central da Bola. Pelo Paulistão, mais cedo no Canindé, o Santos ficou no empate contra a Ferroviária por 1-1. Finalzinho de jogo em Bragança Paulista, o Santo André vai batendo o Bragantino fora de casa por 1-0. Amanhã tem Inter de Limeira, Ituano, Água Santa e Portuguesa, São Bernardo e São Bento e o clássico no Morumbi às 6:30 da noite entre São Paulo e Corinthians. Futebol do CBN. 11 minutos do segundo tempo, vai pintar cartão amarelo, hein, Antônio Lupe? Jogada perigosa do Lima, fez a falta em cima do jogador do Botafogo que está caído no gramado.
A falta realmente ela aconteceu, foi em cima do Mantuan, veio com as travas da chuteira na canela do jogador do Botafogo. O cartão amarelo Lima, camisa 8 do Guarani. É o segundo amarelo do jogo, o primeiro para jogadores do Bugre. E o Lima foi uma das novidades na escalação, né, Gabi? Mas por enquanto não tá fazendo uma partida que chama atenção não, né? Jogou apenas 29 minutos contra o Santo André, depois não entrou em nenhuma partida e retomou hoje com a camisa do Guarani, ganhando a titularidade. O técnico Mozart deve ter pensado para dar uma mobilidade maior em relação ao Iago Henrique, que segura mais o jogo. Lima teve uma oportunidade no primeiro tempo, mas está sem ritmo de jogo, né? Visivelmente esse lance, ele perdeu a bola, acabou cometendo a falta no jogador do Botafogo e recebeu o cartão amarelo. Então acho que daqui a pouco o técnico Mozart precisa pensar numa alteração. Uma delas pode ser sim a saída do Lima e colocar talvez o Rafael, que tem uma característica de chute de fora da área. Pode ser um meia que dê uma criatividade maior para essa equipe do Bugre. Guarani precisa montar algo diferente no segundo tempo. É o que analisa Gabriel Castro, comentarista da CBN. 12 minutos do segundo tempo. O Botafogo vem para ataque. Ele levantamento para Salatiel. Ajeitou para Robinho. Robinho foi desarmado pelo Rios. O Rios ia reclamar com o árbitro. Aí depois que ele entendeu que era falta a favor dele. Exato. Aí ele, opa, desculpa, tinha entendido errado. O colombiano Richard Rios. 12 minutos e 30 do segundo tempo, falta cobrada para o Guarani. Castan movimenta a bola pelo sistema defensivo para Lucão. Lucão, ele vem carregando a bola da defesa para o ataque. Solta de primeira na ponta direita para Diogo Matheus. É o Lima, aliás, quem domina. Lima dominou, tocou para Leandro Vilela. Leandro Vilela carrega pela ponta esquerda, solta a bola com Castan. Castan para a chegada do Jamerson Bahia, tentou levantamento de Trivela. A bola bate na marcação do jogador do Botafogo, se perde em lateral. Arremesso mal marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem na movimentação, bola solta para Lima. Lima dominou, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Salatiel tentou na primeira, tentou na segunda, agora sim deu a falta. O jogo tá parado, falta já cobrada pro time do Bugre. Domina Lucão, Lucão na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus tenta carregar a bola do ataque, não aparece ninguém, agora sim se apresenta o Lima. Diogo Matheus inseguro de fazer o passe, prefere fazer o giro. Ele encontra, agora sim, Bruno Michel em boas condições, a devolução foi errada. Forte demais a devolução para o Diogo Matheus, não quis saber de brincadeira ali o Marcel. Coloca a bola para fora, lateral marcado para o Botafogo, já pro Guarani, já cobrado o Guarani no ataque, bola solta, Diogo Matheus para Castan, Castan inverte da direita para a esquerda para Jamerson Bahia, carregou, Gênison passou, Jamerson tinha visto Gênison passando no facão, mas o passe foi curto demais. E aí na sequência a falta do Bruninho para cima do jogador do Botafogo, Lupe. E ele teve que fazer a falta porque a bola ficaria limpa para o jogador do Botafogo. E recebeu uma bronca do árbitro Bruninho, camisa número 27. A falta em cima do camisa de número 2, o Tássio, no sistema defensivo do Bota. É isso aí, 13, agora 14 minutos do segundo tempo, 2-0 para o Botafogo contra o Guarani. O Guarani ainda não mexeu, né? Opa! Mexeu. Agora vai. Tá indo embora o 8, tá entrando o 20, tá indo embora o Lima e tá entrando o Iago. Iago, camisa 20, tá no jogo e tá indo embora o camisa número 5, Leandro Vilela, e entra o 12. O Alan Santos com a 12 tá no jogo, na vaga do Leandro Vilela. Saiu o Lima com a 8, Iago com a 20 também tá no jogo. Muda taticamente ou apenas nominalmente, Gabriel Castro? Foi conservador o Mozart, perdendo por 2-0, então ele tira o volante Leandro Vilela e bota o Alan Santos, que é zagueiro, mas sabe fazer de volante também, tira o Lima, que tinha acabado de receber cartão amarelo, coloca o Iago Henrique, tem uma característica parecida com ele, segura até mais a bola do que o Lima, então alterações 6 por meia dúzia, renova pelo menos a equipe, ganha um fôlego a mais, mas em termos de ficar mais ofensiva, o Guarani taticamente não ganha com as duas alterações. Muito bem, Alan Santos então em campo na vaga do Leandro Vilela. Iago Henrique também em campo para o time do Guarani. E vem para o ataque agora o time do Botafogo pela ponta direita, lançamento para Robinho. Robinho vai tentar levantar na grande área, dominou, tocou curtinho para a chegada do Tássio. Tássio invadiu a grande área, soltou para Mantuan, Felipe Souto dominou, girou, soltou para a ponta esquerda, é para João Vitor, vai tentar o cruzamento na grande área, a bola volta para o time do Botafogo. Felipe Souto com paciência vai tocar lá atrás. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. (15 minutos e 50) o segundo tempo por enquanto em Ribeirão Preto. Segue Botafogo 2 Guarani 0. Central da Bola.
Pela quinta rodada da Série A2 do Paulistão, a Ponte fez 2-1 no Taubaté. O Rio Claro fez 3-0 no Lemense, 15 de Piracicaba 0, Juventus 0, Linense 0, Portuguesa Santista 0 e Novo Horizontino 1, São Caetano também 1. Amanhã tem Monte Azul e Belo Clube e Noroeste e Primavera. Futebol, vamos CBN. 16 minutos do segundo tempo, 2-0 Botafogo. Guarani por enquanto não consegue a reação. Júlio. Aliás, o Fábio falava agora do Paulo Baier, jogou no Palmeiras. Eu tava assistindo hoje, não sei por que motivo, um Santos e Palmeiras lá em 2012 de Neymar, e um dos volantes do Santos era o Alan Santos, que hoje está no Guarani, depois ele vira zagueiro, mas ele já fazia essa função também de volante lá no Peixe, jogando ao lado de Neymar Júnior. Pois não, Gabriel Castro? Nós estamos com 17 minutos de jogo, o Guarani tem próximo de 70% de posse de bola e no segundo tempo nenhuma finalização. Momento preocupante do Bugre. Futebol, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 17 minutos, Guarani tentava atacar pela ponta direita, foi desarmado ali o Diogo Matheus, a bola volta para o Botafogo que deixa o tempo passar. Botafogo controla o relógio, não quis saber de brincadeira, Matheus Albino despacha a bola pelo sistema defensivo, a bola volta com o Osman, na ponta direita, camisa 10 do Botafogo entrega para Mantuan, Mantuan na primeira não consegue o domínio, na segunda tentou também, afasta a marcação do Guarani, na sequência falta, o jogo tá parado, falta marcada para cima do jogador do Bugre, apesar do Salatiel ali estar com cãibras. Torcedor participa pelo nosso WhatsApp, Fábio Scheib, 991869070. Júlio, um abração pro Carlos Almeida de Sumaré, que diz que o Mozart tem que se cuidar, viu? O Adval Freitas está na escuta aqui também, ligado na transmissão e curtindo a CBN. E também vou mandar um abraço pra Clara Paiva e pro Alex Bastos, que é vascaíno e também palmeirense. Eles estão felizes com o título do Verdão hoje na Supercopa, estiveram no Mané Garrincha, estão sempre ligados na escuta da CBN Campinas. Grande Fábio Scheib registrando a participação dos torcedores aqui pelo nosso WhatsApp 991869070. Inclusive, se você quiser mandar áudio, fique à vontade. Mande aí até 30 segundinhos. Seu nome, seu bairro, seu time do coração e o seu recado. Pode ficar à vontade aqui para participar conosco. Júlio. Oi. Mexe o Botafogo. Sai o camisa número 9, Salatiel, que marcou o segundo gol do tricolor de Ribeirão Preto. Entra o Caio Dantas, camisa 19, aquele mesmo, que foi artilheiro da Série B pelo Sampaio Correia, também brilhou com a camisa do Água Santa no Campeonato Paulista em algumas edições passadas. Caio Dantas, no Botafogo, entra com a 19, Salatiel com a 9, foi embora. Que em diversos momentos, né, Gabi Castro, esteve na mira do Guarani de várias equipes do futebol do interior. E é artilheiro, sabe fazer gol, tá vindo de lesão, teve uma lesão no ano passado, por isso que ele vai entrando aos poucos na equipe do Botafogo e ganha mais alguns minutos agora diante do Guarani, um jogador perigosíssimo. Sai o Salatiel, que deixou a sua marca, marcou o segundo gol e coloca o Caio Dantas. Então, renova o fôlego, quer mostrar serviço. A zaga do Guarani agora precisa ficar atenta e a gente está vendo o Alan Santos jogando como zagueiro, né? Guarani com 3 zagueiros, portanto. E vem Diogo Matheus, tenta o levantamento pro campo de ataque pra ninguém. Diogo Matheus, a bola volta reboteada pra Bruninho. Bruninho tenta consertar, passe errado do Guarani. Guarani numa jornada ruim, agora ali o Gênerson, né, Lu, pediu ali calma, né? Fez aquele sinal calma, vamos colocar a bola no chão. Tá difícil pro Guarani trocar passes, hein, Lupi? Tá difícil pro Guarani acertar aí alguns passes na partida. O Jamerson acabou pedindo calma. Jogador jovem, mas que já tem uma liderança até pelo que fez na Série B do ano passado. Então o Guarani nervoso também nessa reta final de partida. Bugre vai perdendo 2-0 pro Botafogo. É isso, e vem pro ataque o time do Botafogo, tentativa do lançamento, afasta a marcação, a bola voltou pra Castan, tá parado o jogo, mais um choque de cabeça, vai ser atendido o jogador do Pantera, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos, 30 segundos, é o segundo tempo em Ribeirão Preto. Botafogo! Gols de Robinho e Salatiel, Botafogo 2. Guarani 0. Central da bola. Pela Série A3 do Paulistão, União Suzano perdeu em casa para o Marília por 4-3. O Red Bull Bragantino 2 bateu o Audax por 1-0 fora de casa. E o Rio Preto, também fora de casa, bateu o Grêmio Prudente por 3-2. Futebol, vamos CBN.
21 minutos agora do segundo tempo para ataque o time do Botafogo, bola solta para a chegada na ponta esquerda do Jean Vitor, ele para, pensa, domina, entrega a bola pelo sistema defensivo com o Diogo Silva recuando para o goleiro Matheus Albino. Matheus sai jogando com tranquilidade mais uma vez com o Diogo Silva pela ponta esquerda, vem buscar bola ali o Mantuan, prefere o passe por dentro, é para Robinho com liberdade, o Guarani dá espaço, deixa jogar, a bola solta para Tássio pela ponta direita, Osman passou, pediu no apoio também, vem para ataque, Tássio ainda ele vai tentar o toque para Osman, recebeu contra a marcação do primeiro, escapa da marcação, Osman rolou para Caio Dantas, afasta a marcação, tira dali, afasta o perigo, Castan, a bola volta agora na saída de bola para a chegada do Iago Henrique dominou, trabalhou pela ponta direita para a chegada do Bruno Michel, tentou devolução para Iago, o jogo tá parado, falta marcada para cima do Bruno Michel, não tá valendo mais nada. Pois é, Gabriel Castro, tá difícil a vida pro Guarani, errando muitos passes aí do Bugre, hein, Gabi? Não, impressionante, né? O buraco agora da equipe do Guarani é uma equipe completamente espaçada, tava fazendo uma linha de 5 de zagueiros, uma linha de 4 atacantes, apenas um homem no meio campo, a transição do Botafogo com completa liberdade pro Tássio fazer este cruzamento, por pouco Caio Dantas não faz o terceiro gol, então é uma equipe do Guarani completamente perdida, pode achar um gol aí, entrar de novo na partida, mas a equipe do Guarani não tá compactada, tá tentando apenas na base da vontade e da raça. E agora vem Guarani pro ataque, bola solta no comando para Castan. Castan girou na ponta esquerda para Jamerson vai tentar o cruzamento da grande área buscando o Genison de cabeça, ajeitou para Bruno Michel de frente pro gol, passe errado. Ele ia rolar pro Richard Rios chutar, mas ele não viu que tinha um jogador do Botafogo entre ele e o seu companheiro, foi desarmado e deu contra-ataque pro Botafogo, que vem na ponta esquerda, na velocidade, trabalhou o time do Botafogo, agora com o Robinho deixou, soltou pra chegada do Felipe Souto pra Osman domina na ponta direita do campo de ataque contra a marcação do jogador, que era o Jamerson Bahia, Osman pensa, entrega curtinho pra Tássio, que recomeça. O Botafogo não tem pressa nenhuma, tá na dele, vai fazendo o jogo dele, vai fazendo o jogo de gastar o relógio, o Botafogo pra controlar essa vitória parcial de 2-0 contra o Guarani, que não consegue reagir no segundo tempo em Ribeirão Preto. A bola volta para o time do Botafogo, trocando passes pelo campo de defesa, chega no Jean Vitor, aberto pelo lado esquerdo do campo, Jean Vitor dominou, recolheu, trabalhou, soltou de primeira para Mantuan tem Caio Dantas, ele prefere o toque por dentro, vai inverter da esquerda para a direita, um bolão para Tássio dominou, escapou do primeiro, Caio Dantas passou, Tássio ainda ele chutou de pé esquerdo para fora. Foi com liberdade, resolveu arriscar, Antônio Lupe. E pra sorte do Guarani, o Tássio, ele é destro, não é canhoto, porque ele teve muita liberdade, foi chegando próximo à linha da grande área e finalizou de perna esquerda, pegou por baixo da bola, mandou pela linha de fundo, mas o Guarani completamente aberto nesse lance. E Júlio, é um Botafogo completamente confortável na partida, né? O Guarani, ele não incomoda a equipe do Botafogo, o Botafogo pega a bola, vai tocando, chega com uma facilidade ao ataque, lembrando que o técnico Mozart acabou de colocar o Alan Santos, acabou de colocar o Iago Henrique, tem o Richard Rios, tem Lucão, tem Castan, tem muitos jogadores de sistema defensivo e há um espaço, há um buraco. O Botafogo tem muita liberdade, se tivesse qualidade já estaria 3-4-0. E vem para ataque o time do Guarani, Richard Rios dominou, bom passe para Bruno Michel, passou Diogo Matheus, é para ele, Diogo Matheus agora sim, bom passe, vai pintar, levantamento da grande área, cruzou, afastou a zaga, voltou para Bruninho, bateu travado, Bruninho. Agora sim a troca de passes do Guarani funcionou melhor, mas o contra-ataque do Botafogo tentava ali o passe ao Robinho pro Caio Dantas acabou recebendo nas costas ali do Robinho, não conseguiu o domínio. Guarani pega o contra-ataque com Genison passa o pé por cima da bola, entregou para Jamerson Bahia, Genison tá pedindo por baixo, Jamerson Bahia carregou, tocou na ponta esquerda para Bruno Michel vem para finta, devolução, vem para Jamerson Bahia para Bruno Michel invadiu a grande área, deixou para Genison para Richard Rios, vai tentar a cavada da grande área, um balão para Bruninho, foi desarmado. Mas vai ganhar o escanteio Guarani, hein, Lupe? Tentando ali pelo meio da zaga do Botafogo, meio que aos trancos e barrancos, mas ganhou o escanteio a equipe do Guarani. É o 5º escanteio do Bugre na partida. É pelo lado esquerdo, o Jamerson, camisa número 15, tá na bola. Vem Jamerson Bahia para cobrança do escanteio pro time do Guarani, quem sabe na bola parada para diminuir o prejuízo. Por enquanto, vai vencendo o time do Botafogo pelo placar de 2-0. Levantamento da grande área, afasta a marcação, tira dali, rebote é do Guarani, voltou para Diogo Matheus levantou a cabeça, procurou opção, não enxergou ninguém.
Ele voltou lá pro goleiro Kozlinski. A torcida do Guarani perde a paciência com esse tipo de atitude. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere na CBN. 26 minutos do segundo tempo, por enquanto, em Ribeirão Preto, segue. Botafogo! Botafogo 2. Guarani 0. Central da Bola. Júlio, jogaço hoje no Mané Garrincha, em Brasília. O Palmeiras fez 4-3 no Flamengo e se sagrou supercampeão da Supercopa do Brasil, não é? Futebol como CBN. Guarani no ataque, Jamerson vai tentar o cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira dali, rebote do Guarani, voltou para Castan. Castan para Richard Rios, para Jamerson Bahia, Jamerson na ponta esquerda, um bolão, escapou na marcação do primeiro, não escapa da segunda vez. Vai ganhar o lateral. Tem participação do ouvinte aí pelo WhatsApp da CBN 991869070. Fábio. Tem áudio aqui, viu? O José Antônio Galante tá bravo com o Bugre e tá descontando em você, viu? Falou que é supersticioso para não gritar gol antes. Ouve aí. Por favor, para de cantar o gol do Guarani antes da hora. Isso não dá certo, dá azar. Ou você quer que o Guarani não faça gol? Caramba. É isso aí. O jogador lá erra lá, mas a culpa é nossa aqui, viu, Gabi? Então vamos mudar a estratégia aqui pra ver se funciona. Pode falar antes. Isso aí vale até pra estádio também, quando é escanteio. Tem disso aí também. Ninguém pode falar. E o Bugre faz as alterações. Mexe. Vamos lá, as alterações da equipe do Guarani. Saiu o Diogo Matheus, camisa 13, entrou o 23, o Enderson. O Enderson, camisa número 23, está no jogo e também saiu o Bruno Michel com a 19. Entrou o Neilton com a camisa de número 7. No Botafogo, foi embora o camisa de número 11, o Robinho. Entrou o Marco Júnior, aquele mesmo que passou pela Ponte Preta. E saiu o Jean Vitor, lateral esquerdo, meia dúzia. Entrou o 14, Gustavo Henrique. 2 trocas no Botafogo, 2 trocas também no Guarani, Júlio. Muito bem, são as alterações. Guarani tentando fazer algo diferente. O Gabi vai falar, mas antes o Bugre vem para ataque. Jamerson dominou, escapa da marcação do primeiro. Jamerson domina pela ponta esquerda, vem carregando por dentro, faz o passe. É para a chegada do Iago Henrique. Iago Henrique tem o Lucão aberto pertinho dele. Recebeu o Lucão de primeira para Richard Rios, agora como um lateral direito. Richard Rios vem carregando, escapou do primeiro, devolveu, soltou para o Enderson. Enderson é para a chegada no meio campo, para Alan Santos. Alan Santos carrega para o time do Guarani, vai tentar a cavada no espaço, afasta a marcação, tira dali. Na sequência, perdeu. A bola volta para o time do Botafogo pela ponta direita para Osman. Osman dominou, recolheu, tentou levantamento para Caio Dantas, afasta a marcação. E aí, Gabi Castro, as alterações no jogo? Definitivamente o Guarani agora jogando no 3-5-2, então Alan Santos é um zagueiro ao lado de Lucão e Castan, então ele não joga mais com lateral direito. Richard Rios fica como um meia jogando pela direita. E aí ele troca depois no ataque 6 por meia dúzia. A saída do Bruno Michel, que não funcionou hoje, não foi bem no 1 contra 1, não foi bem na finalização, e coloca o Neilton tarde no jogo, né? Nós já estamos praticamente com 30 minutos. Poderia ter colocado antes o Neilton para tentar fazer uma fumaça no ataque. O Guarani precisa fazer um gol para tentar entrar na partida, mas não finaliza, não tem criatividade. O Gênison não pegou na bola, o Bruninho tá sumido. É um segundo tempo que o Botafogo consegue controlar, consegue administrar a partida até agora. Por enquanto o Botafogo vai com a sua vantagem liderando o resultado 2-0 para o time do Pantera. A bola volta para Jamerson Bahia, arranca na velocidade pela ponta esquerda. Jamerson vai tentar o levantamento na grande área, levantou para Gênison, passou, Neilton vai fazer na casinha! Gol! Guarani! Guarani! Gênison deixou passar, Neilton tava lá, número 7, Neilton, cruzamento na medida do Jamerson Bahia. Neilton apenas completa com o pé direito pro fundo da casinha para fazer o primeiro gol do Guarani. Diminui, incendeia o jogo em Ribeirão Preto. Botafogo 2, Guarani 1, Neilton vai pra rede, é na casinha, gol do Bugre. Beleza, Neilton, para marcar o primeiro dele com a camisa do Guarani, Antônio Lupe. Que bela jogada do Jamerson pelo lado esquerdo, camisa 15. Foi dominando a bola, levantou a cabeça 2 vezes, viu o posicionamento dos atacantes na área, fez o cruzamento. A bola passou pelo Bruninho, passou pelo Gênison, só que não passou pelo Neilton, que mandou a bola para o fundo da rede. Estufa a rede do Botafogo, lance
em revisão no VAR. Não vi nada de ilegal no lance, mas o VAR está analisando o gol do Neilton, camisa número 7, o primeiro dele com a camisa do Guarani. É, para ter uma presença de área maior funcionando agora o Neilton, hein, Gabi Castro? Poderia ter entrado antes o Neilton, né? Tinha acabado de fazer o comentário. E é o Guarani explorando as laterais. Pedido que eu fiz desde o primeiro tempo. Então o gol saiu através de um cruzamento do Jamerson, que tem essa característica, que tem essa facilidade de chegar ao ataque, é bom de cruzamento, bola passou por todo mundo e o Neilton com presença de área, uma alteração que tinha que ter feito antes. O Guarani pode explorar mais as laterais, mais com o Jamerson, mais agora com as alterações, continua com o Bruninho, com o Neilton agora, tem presença de ataque. São 15 minutos que o Guarani deve pressionar ainda mais a equipe do Botafogo. E dá-lhe VAR, hein, Antônio Lupe? Ele já pediu umas 2, 3 vezes pro Caio Dantas, vamos jogar, mas aí ele faz aquele sinal de só espera um minutinho com a mão. O lance está em revisão no VAR. O árbitro aguarda ali a decisão do árbitro de vídeo para pegar alguma irregularidade nesse gol do Guarani, gol marcado pelo Neilton. Tá demorando um pouquinho, mas o jogo tá parado, o lance em revisão. E a televisão não tá mostrando. Gol. Então, gol confirmado, hein? Gol confirmado, Neilton. Guarani diminui 2-1. Neilton foi pra casinha. Depois até com calma da televisão, mostrando aí o replay para tentar entender o que o VAR estava ali de olho nesse lance. E o Guarani agora com um gol de desvantagem para incendiar o jogo nessa reta final. Júlio. Pois não, Lupe? Na linguagem, na leitura labial, eu entendi ele falando o Genison. Então acredito que foi o posicionamento do Genison que atacou a bola. Ele tentou alcançar, né? Ele não alcança a bola, mas ele tentou alcançar a bola. E isso, claro, mexe no posicionamento do sistema defensivo. Mas gol legal, gol validado pelo VAR. Neilton vai pra rede, menino Ney, marcando o primeiro gol com a camisa do Guarani. 33 minutos, futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. A participação do ouvinte na CBN, Fábio Scheibe. O Adival Freitas, mesmo com o gol do Bug, tá bravo com o time. Fala assim, o clube administrado por amadores pode esperar mais o quê? É torcer para não cair. E lá de Rio Preto, o Batata manda um grande abraço para o Lupe. Fala que gosta muito dele aqui, viu, Lupe? Grande abraço pro Batata e pro Antônio Henrique, o filho do Batata, meu xará. A bola volta pro time do Guarani, pro ataque na ponta direita. O Anderson dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro. Neilton vem com ela. Soltou pra Alan Santos de primeira pra Castan. Castan vai girando a bola até a ponta esquerda. É pra Jamerson Bahia. Jamerson Bahia dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro. Vai tentar fazer jogada individual. A bola vai se perdendo em linha lateral. Apenas o arremesso mano marcado é pro time do Guarani fazer a cobrança. 34 do segundo tempo, 34, 2-1 pro Botafogo contra o Guarani. O Guarani diminui no segundo tempo com o Neilton. Neilton coloca fogo no jogo para incendiar a partida nessa reta final. Vai pegar fogo o Guarani buscando o gol de empate depois de estar perdendo por 2-0. Neilton diminuiu numa boa jogada do Guarani pelo lado esquerdo do campo. E agora toda a expectativa do torcedor em cima de quem sabe mais um gol neste segundo tempo. E agora o Botafogo vai abusar um pouquinho mais das ceras, né? Não estava acontecendo isso no primeiro tempo, né? Quando estava 2-0, mas agora é claro que com o placar sendo mudado pelo Neilton, já gera uma expectativa maior aí do time do Botafogo. Era um Botafogo que estava tranquilo, que conseguia controlar a partida, o Guarani não conseguia ameaçar, mas o Jamerson achou um belo cruzamento e o Neilton teve presença de área. Agora o Guarani precisa, acima de tudo, colocar a cabeça no lugar, precisa ter psicológico também, porque a cera vai acontecer, o Botafogo vai querer gastar esse tempo, o Guarani precisa de tranquilidade e qualidade para poder chegar ao campo de ataque novamente. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos do segundo tempo em Ribeirão Preto agora. Botafogo 2. Guarani 1, marcou o Neilton. Central da bola. Pelo Campeonato Espanhol, o Girona perdeu em casa para o Barcelona por 1-0. O Getafe também perdeu em casa para o Betis por 1-0. Pelo italiano, Empoli 2, Torino 2 e a Inter de Milão ganhou fora de casa da Cremonese. Futebol Globo CBN. 35 minutos e 42-1 pro Botafogo contra o Guarani. Bugrão tá vivo no jogo, hein?
Guarani volta pro jogo, né, Gabi? Agora é o momento de realmente pressionar nessa reta final em Ribeirão Preto, né? Não faz uma boa partida, mas achou o seu gol, um belo cruzamento do Jamerson, que a gente falava que tem um poder ofensivo muito bem, falhou defensivamente nos gols do Botafogo, porque saíram pelo lado esquerdo, mas ofensivamente foi muito bem, tem essa característica, e como o Guarani precisa atacar, logicamente tomando cuidado com o seu sistema defensivo, porque tem o Caio Dantas que é artilheiro, tem o Osman ainda que está em campo, mas é o Guarani atacando nesses últimos minutos, precisa deixar o Botafogo desconfortável na partida e explorar as laterais. É isso, vem Guarani para o campo de ataque, trocando passes pelo campo de defesa, agora o time do Bugre. Bola solta para a chegada do Lucão. Lucão carrega a bola para o ataque. Trabalha na ponta direita para Richard Rios. Richard Rios, um bom passe na ponta. Vem Guarani, tentativo do lançamento pela ponta direita. O Anderson movimentando também. Ele prefere recuar, devolve a bola com Richard Rios por dentro para Iago. Iago ajeitou, soltou no comando. Guarani ainda no ataque. Bola solta pela ponta esquerda para Bruninho. Bruninho para Jamerson Bahia. Contra a marcação do Osman. Jamerson puxou para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Ganha o escanteio. Guarani vai com tudo pro ataque e agora tem um escanteio, Lupe. Mais um escanteio para a equipe do Guarani. É o 6º escanteio da equipe do Bugre. Na verdade é o 7º escanteio da equipe do Guarani. Quando troca ali o técnico Paulo Baier. Vai embora o 10, o Osman, que fez esse corte. Entrou o 17, o Edson, ex-Guarani. Edson, 17, tá no jogo. É o Neilton que vem para a cobrança e o Osman recebe cartão amarelo já fora de campo. Muito bem, Edson Carioca então em campo. Ex-jogador do Guarani, esteve aí com o técnico Mousa, né, recentemente no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Guarani, escanteio marcado pro Bugre, 37 do segundo tempo, todo mundo na grande área. Capricha Neilton, autorizado o levantamento fechado, afasta a marcação, tira o goleiro, dá um tapa na bola. A bola tá viva ainda pro Guarani, levantamento, Alan Santos ajeitou na grande área pra Iago, vai fazer pra fora. Manda a bola pra fora, linha de fundo. Boa jogada, momento de pressão do Guarani, Lupe. O Iago, que acabou subindo ali, ganhou a bola na dividida e ele que acabou finalizando no risco da grande área, tentou o ângulo esquerdo, pegou muito embaixo. O goleiro Matheus acabou pulando, mas também só para sair na foto. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, que agora ganha tempo. O Matheus está caído, o jogo está parado. A participação do ouvinte na CBN 991869070. Fala, Fábio Scheibe. Estamos também aqui no YouTube, pelo chat, tem muita gente participando. O Cristiano Salvione está participando com Emerson Santana. E o Ângel Coleone faz uma pergunta para o Gabi Castro aqui. Gabi, em quais posições o Bugre precisa de reforços? Bom, acho que o meio-campo, né? Principalmente meia, que é a posição onde tem o Giovanni Augusto que está lesionado, é de fundamental importância a diretoria correr. A partida de hoje é mais um retrato da falta de criatividade do Guarani. Então, quando o Giovanni Augusto não joga, a equipe sofre muito para poder chegar ao campo de ataque, para poder finalizar. Então, fazer essa reposição, o Guarani que perdeu o Isaac, que fez uma boa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, fazendo uma tabelinha importante com o Giovanni Augusto, perdeu o Isaac e não repôs. Houve a lesão do Giovanni Augusto, você não tem quem colocar, você opta por esse esquema com 3 volantes. Então é importante repor o quanto antes para o meio campo, e se tiver mais um atacante de beirada é importante, e tô vendo aqui pelo chat do YouTube, Neilton realmente está pedindo passagem. Acho que para a próxima rodada, Neilton briga sim por essa posição pela titularidade do Bugre. 39 minutos do segundo tempo, futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Pois é, o jogo agora fica picotado, né, Lupe? Botafogo já vai para sua segunda reclamação de falta. E nada da bola rolar nessa reta final, hein? Se a gente for pegar as estatísticas, né, de quanto a bola rolou e quanto ela ficou parada, praticamente ela ficou parada nesse segundo tempo. O Botafogo ganha tempo, quem caiu foi o camisa 19, o Caio Dantas, que já tá tudo bem com ele. Olha o Guarani chegando pro ataque. Vem Bugre pro campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda. Neilton carrega, adianta, solta a bola com o Alan Santos. Alan Santos de primeira para Lucão. Lucão, a devolução vem com o Alan Santos. Tem Luciano Castan aberto pela ponta esquerda. Castan recebeu, pede ali a passagem de algum companheiro. Se apresenta Iago Henrique. Iago Henrique dominou, recolheu de primeira, vem pro campo de ataque. Agora o time do Guarani, bola solta no comando para chegada pela ponta esquerda agora do Alan Santos. Alan Santos, ele vem carregando, bola solta para Iago Henrique. Iago Henrique para Lucão.
Lucão, passe lateral para Richard Rios, deixou passar. Richard Rios deixou passar, ele tentou antecipar o movimento, aí não percebeu que a bola estava chegando nele, furou a bola. Impressionante agora o lance do Richard Rios e tem mudança no Guarani. O Lucão tá indo embora. Camisa número 3, zagueiro, e tá entrando Felipe, camisa número 21, tá no jogo na vaga do Lucão, camisa 3. Então o Felipe Crisman vai para sua estreia como profissional, né? Da sobrevivente, da tragédia no Ninho do Urubu, artilheiro na base no ano passado. Felipe Crisman, depois de muitos pedidos, recebe a sua oportunidade, Gabriel Castro. E aí desfaz o esquema de 3-5-2, né? Com essa saída, com a saída do Lucão, coloca mais um atacante, vai pro tudo ou nada, 41 minutos. Essa alteração, sim, coloca um atacante, tira um zagueiro, pressiona, então fica Felipe e fica Gênison para poder bater com os dois zagueiros do Botafogo. Essa alteração é interessante e mexe com o jogo. E vem para ataque o time do Guarani, bola solta com Jamerson Bahia pela ponta esquerda. Jamerson dominou, recolheu, vai para finta, para cima do primeiro, toca a bola com o Enderson. O Enderson gira a bola até a ponta direita, ele entrega para Alan Santos soltou no comando para Richard Rios, para Neilton, passou dele. Toque errado no Richard Rios, mais um passe errado do colombiano. A bola volta para o time do Botafogo, que rifa, não quis saber de brincadeira. Botafogo recupera o Guarani com Castan de primeira. Solta a bola com Iago, Jamerson passou para a ponta esquerda. Felipe já se movimentou, pediu no apoio. Bola solta na grande área, buscava Gênison, afasta a marcação, tira o Guarani, tira o Botafogo no ataque do Guarani. A bola volta para Castan dominou, girou, soltou para o Enderson carrega para o Guarani no ataque, colocou velocidade, Jamerson passou, um balão para ele, Jamerson Bahia tentou cruzamento da grande área para Neilton, pega o goleiro. Agora foi lá em cima, Matheus Albino fica com ela. E uma bronca e uma confusão agora do Neilton ali com o zagueirão, hein, Lupe? Porque o Neilton que teve o choque com o goleiro, só que assim não foi pra tudo isso. O Matheus tá caído, camisa 1, goleiro da equipe do Botafogo, ganha um tempo. O Guarani tenta o gol de empate, mas não consegue nessa reta final. O jogo tá parado, 2-1. O Botafogo vence. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 43 minutos do segundo tempo, reta final de jogo. Botafogo 2. Guarani 1. Central da Bola. Quinta rodada da Série A1 do Paulistão, o Santos ficou no empate com a Ferroviária por 1-1 no Canindé. No Nabi Abichedi, em Bragança, o Bragantino perdeu para o Santo André por 1-0. Amanhã tem Água Santa e Portuguesa, Inter de Limeira e Ituano, São Bernardo e São Bento e o clássico no Morumbi às 6:30 da noite com total cobertura CBN entre São Paulo e Corinthians. Futebol do CBN. 44 minutos do segundo tempo. Felipe Crisman domina para o time do Guarani, entrega a bola com o Enderson. Bom giro. O Enderson escapa para a marcação, recua para Alan Santos. Alan Santos tem aberto pela ponta direita, a bola solta com o Richard Rios. Richard dominou, ele carrega a bola para o campo de ataque, entrega a bola com o Iago. Iago limpa o lance, devolveu de primeira para o Enderson, para Iago. Na tabela, 1-2, vem na velocidade, bola solta para o campo de ataque do Guarani. Jamerson passou pela ponta esquerda, domina, Iago carrega ainda ele. Devolução, vem com o Jamerson. A devolução agora com o Iago. Iago para, pensa, levanta a cabeça, foi obrigado a voltar. Entrega para Castan pelo sistema defensivo, apenas um jogador no sistema de defesa do Guarani, que é o Kozlinski. De restante, todos os jogadores de verde estão no ataque neste momento. Alan Santos dominou, trabalhou, soltou para Richard Rios. A devolução vem com Alan Santos. Alan Santos deixa passar para Iago Henrique. Ele tem ali a posse de bola, domina, carrega, vem pela ponta esquerda. Agora soltou no comando para a chegada do Castan. Castan de primeira é para Jamerson. Jamerson na movimentação para o time do Guarani. Vamos batendo 45 minutos do segundo tempo. Preocupação ali para o time do Botafogo. Pressão do Guarani, que está buscando o gol de empate. Domina em água, ajeitou, soltou para Gênison. Gênison tentou, enfiada de bola, afasta a marcação, tira dali. Tira no comando. 45 minutos do segundo tempo. 2-1 para o time do Botafogo. Mais 9. Vamos até 54. Mais 9. É tempo do VAR, né? É isso, Gabriel Castro? Exatamente, tempo do VAR, teve as alterações, as substituições, um pouco de cera também ali do goleiro, atendimento médico, então correto o árbitro, mais 9 minutos pro Bugre tentar este gol de empate. É uma herança da Copa do Mundo do Catar. Perfeita análise. O torcedor do Guarani adorou, hein? Sim. Pro torcedor do Guarani, importantíssimo esse tempo agora adicional.
praticamente mais 10 minutos para o Guarani tentar o gol de empate. O Bugre vive o momento melhor do jogo. O Botafogo fica se segurando. Botafogo vai amarrando a partida. Quer deixar o relógio passar. Vai gastando tempo o time do Pantera. O Guarani todo ele no ataque. Tá pedindo ali o técnico Monzer para adiantar as linhas. O Guarani. Vamos batendo 46 minutos é o segundo tempo do jogo. 2-1 pro Botafogo contra o Guarani. Neilton marcou no segundo tempo o primeiro gol do Neilton com a camisa do Bugre. Vem pro ataque o Guarani, levantamento para Gênison. Gênison vai brigar pela bola, deu certo no pivô. Felipe passou, passa a bola por ele. Gênison entregou errado. Se o Felipe consegue o domínio, ele vai ficar cara a cara. E aí ia ser um desenho muito bom ali para quem sabe o gol de empate, justamente na sua partida de estreia como profissional. E vem pro ataque agora o time do Botafogo. Edson Carioca domina pela ponta direita contra a marcação do primeiro. Chega Castan por baixo, faz o passe. Faz o corte, o Castan manda a bola pra fora. Lateral marcado agora pro time do Botafogo. Pois não, Lupi? Tem uma informação aqui que a gente tá apurando também, que foi divulgada lá pela Rádio Guaíba. Rafael Pfeiffer, que é setorista do Grêmio, ele informa que o Grêmio está acertando o retorno de Isaac para o Guarani. Isaac, que jogou muito bem ano passado, fez ali uma função de meio campo. A gente está apurando para saber se realmente existe esse acerto, mas a informação vem do Rio Grande do Sul. Dá o crédito novamente, Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, confirmando então esse possível retorno do Isaac para o Guarani. O Rodrigo Pastana ontem deu uma entrevista para o nosso colega Elias Aredes, que ele confirmou que alguns jogadores que estiveram no elenco ano passado podem voltar, né? Rodrigo Andrade, João Vitor, que estão no Vitória, e o Isaac também foi muito citado como jogador que faz falta e não está sendo aproveitado pelo Renato, né? Então, a gente já tem uma informação que ele pode jogar amanhã, o Grêmio contra o São José. Então, assim, às vezes até checando essa informação do provável time, acaba descobrindo aí uma possível volta do Isaac. Pode ser que não seja para esse momento e sim para a Série B, mas é uma informação que vem lá do Rio Grande do Sul. Seria um baita reforço, porque o Isaac foi muito bem no Guarani, né, Gabi Castro? Principalmente na reta final, né? Ele estreou e aí ele demorou para encaixar na equipe do Guarani, faltava ritmo, ele dava muito cadenciado e aos poucos ele foi encaixando. No final da Série B era titular, fazia gol, pisava na área, melhorou bastante com a camisa do Guarani, seria um reforço importante, até porque o Guarani tá com essa ausência de meia, né? Eu citei há pouco até o nome do Isaac aqui, então é a coincidência e seria um reforço importante pro Campeonato Paulista. Seria importante fazer essa negociação pro Isaac chegar agora. 48 minutos do segundo tempo. Botafogo 2-1 para cima do Guarani. Gol do Neilton no segundo tempo, incendiou o jogo. Botafogo vai ganhando tempo. Vai pintar cartão amarelo aí pro camisa 2. Acho que até por falta aí em cima do Neilton, né, Lupe? A falta do Tássio, camisa 2, lateral direito da equipe do Botafogo, falta em cima do Neilton. E vem Guarani pro campo de ataque, Felipe lançado pra fora, o toque de cabeça. Felipe Crisman aparecendo na grande área, o toque de cabeça, a bola vai pra fora. Guarani ainda tem tempo, 49 minutos do segundo tempo. Ainda tem jogo, Antônio Lupe. Tem jogo pela frente, o Felipe estava de costas, todo desconfortável no lance, mas mesmo assim conseguiu o cabeceio, mandou a bola por cima da meta do Matheus, que vai colocar a bola em jogo. Vamos batendo 49 minutos, Gabriel Castro, a expectativa do torcedor bugrino em cima dessa reta final agora, hein, Gabi? Agora é na base do desespero, né? Vai tentando explorar cruzamento ali pro Felipe e também pro Gênison. A alternativa agora é essa bola aérea, né? Então precisa ter essa velocidade e continuar explorando as duas laterais. Lado esquerdo do Guarani tá dando certo, o Jamerson tem essa qualidade, tem essa característica de chegar ao campo de ataque, insistiria pelo lado esquerdo de cruzamento ou também pelo Bruninho, que está fazendo um bom segundo tempo. E o Guarani é quem vem para o campo de ataque, bola solta no comando, bola agora com o jogador Iago Henrique. Iago faz a abertura de bola para Castan, Castan para Alan Santos. Alan Santos tem Richard Rios aberto pela ponta direita. O Jamerson Bahia já foi embora lá para a ponta esquerda. Guarani agora vai para o tudo ou nada. 50 minutos do segundo tempo, vamos até 54, são os últimos 4 minutos. Lançamento na grande área, buscava ali o Felipe Crisman, foi forte demais o passe do Wenderson. A participação do ouvinte pelo WhatsApp, pois não, Fábio Scheibe? Um abraço pro Geraldo Lins de Souzas, que tá desanimado com o Bugre, viu? A Ângela Gomide, de Barão Geraldo, tá ouvindo a transmissão, adorando sua narração aqui, viu, Julio? E curtindo a CBN. Pelo YouTube, o Luciano Gugliotti fala que o Guarani não pode perder pra esses times do interior assim, não, viu? Tá perdendo
pontos importantes o Guarani, por enquanto, nessa reta inicial, nesse começo de campeonato, né? Esse pontapé inicial de Campeonato Paulista, o Guarani precisa se recuperar. E quem sabe pode buscar o gol de empate. Neilton lançado, foi pro solo, pediu a falta arbitragem, mandou seguir. A bola volta pela ponta direita pro time do Botafogo. É pra Edson Carioca. Edson Carioca faz a finta, carrega, vem por dentro. Trabalha, Edson Carioca puxou pra linha de fundo. Ganhou na velocidade do Iago. Vai tentar o cruzamento, cruzou na grande área, o toque! Gol! Marcos Júnior na casinha faz o terceiro gol do Botafogo. O Edson Carioca, ele ganhou do Iago. E aí o Iago desistiu do lance. O Edson teve tempo ali de levantar a cabeça, enxergar o Marcos Júnior, fez o passe na medida. E com muita felicidade, Marcos Júnior colocou na casinha. Gol do Botafogo. Pantera fecha o placar agora com o terceiro gol. Botafogo muito perto da vitória contra o Guarani. Botafogo 3, Guarani 1, Marcos Júnior foi pra casinha, Antônio Lupe. O Iago e o Castan, que estavam no lance, aparentemente o Edson estava bem marcado, só que ele conseguiu, num drible de corpo, tirar os dois jogadores do Guarani na jogada. Foi até a linha de fundo, ainda deu tempo de olhar para o meio da área e fazer o cruzamento para o Marcos Júnior. Mandar no fundo da rede de primeira, sem chances para o goleiro Kozlinski. Dois jogadores que entraram no decorrer do jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz, Botafogo 3, Guarani 1. No momento, né, Gabi, que o Guarani tentava algo diferente nos minutos finais, o Botafogo vai lá e faz o terceiro. É o risco que se corre de uma partida ruim, você coloca mais atacantes, você tenta nos últimos minutos, se joga ao ataque, só que você sofre no seu sistema defensivo que não fez uma boa partida hoje e no final, então, acaba sofrendo o terceiro gol e a derrota, mais uma no campeonato, né? A gente chega na quinta rodada, Guarani com apenas uma vitória e olha o bugre. E vem Guarani na ponta direita, lançamento, toque, o Ederson na casinha! Gol do bugre! O Ederson aparecendo infiltrado no ataque do Guarani. Agora um bonito lance do Richard Rios. Encontrou na medida o Anderson, que de primeira coloca a bola pro fundo da casinha. O Guarani não desiste, não. Guarani vai buscar o gol. 3-2. Faltando agora 1 minuto para acabar o jogo, Antônio Lupe. Que visão de jogo do Anderson. Ele viu a movimentação pelo lado direito do camisa número 18, o Richard Rios, que fez uma bela jogada. O Richard Rios também viu o posicionamento do Anderson, que como elemento surpresa, entrou rasgando a defesa do Botafogo e mandando pro fundo da rede. O Anderson marca o primeiro gol dele com a camisa do Bugre. Tá no placar do estádio Santa Cruz, Botafogo 3, Guarani 2. Pois é, e apita o árbitro. Com muita emoção na reta final. Termina o jogo em Ribeirão. Botafogo 3, Guarani 2. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Júlio Nascimento. Com emoções reservadas para os últimos minutos, 3-2, um jogo de 5 gols. De repente a partida fica agitada, mas o Guarani não evita mais uma derrota como visitante. Antônio Lupe, a saída dos jogadores agora no Santa Cruz. Lupe. A gente percebe ali um semblante bem triste dos jogadores do Guarani, é claro, não poderia ser outro por conta desse resultado. O Guarani até que tentou nos minutos finais o empate, acabou sendo castigado com o terceiro gol e nos acréscimos aí da segunda etapa, o gol do camisa número 23 do Anderson, mas que não foi o suficiente para o Bugre somar pontos na cidade de Ribeirão Preto. Com esse resultado, o Guarani segue sem vencer como visitante na competição e na próxima rodada vai receber o Bragantino, que Fábio Scheibe pode atualizar, estava perdendo também para o Santo André. Então é uma situação delicada para as duas equipes, tanto para o Guarani quanto para o Bragantino, que perderam. O Guarani já perdeu e o Bragantino está perdendo na rodada, Júlio.
Pois é, Fábio. Encerrado, né? O Bragantino perdeu por 1-0 para o Santo André em Bragança Paulista. Esse detalhe é importante, jogo em casa. E agora o Bragantino sai buscando a reabilitação contra um Guarani que não pode de jeito nenhum pensar em outro resultado a não ser a vitória na próxima rodada. Pois é, né? Vamos acompanhar ali a saída dos jogadores, né? De repente registrar a palavra de algum atleta aí do Guarani ou então da equipe do Botafogo. Mas é um resultado que deixa o torcedor bugrino muito frustrado, né, Fábio? Até porque tem a questão aí do saldo, né? Esse gol aí do Guarani no final, ele é importante. Claro que é um cenário de derrota, mas é um gol importante. Daqui a pouco quero que o Chaib me explique essa situação. Pois não, Lupe? Neilton, fala no jogo. De sair na frente do resultado, uma ou duas vezes. Infelizmente, a bola não entrou. E depois do gol, acho que nosso time abalou um pouco e acabamos tomando o segundo, mas voltamos com outra postura para o segundo tempo. Na minha visão, bem melhor do que o Botafogo. Tivemos a oportunidade também de empatar o jogo, chegar próximo ali do gol e num contra-ataque, felizmente, acabamos tomando terceiro, aí foi difícil de reverter. Esse é o Neilton, atacante da equipe do Guarani, que ainda fala um pouquinho mais a respeito... Não falam não. Já agradeceu ali o pessoal da TV, agradecer ao Premier que fez aí a sonora com o Neilton, que marcou o primeiro gol do Guarani. O Henderson marcou o segundo. Só confirmando, o próximo jogo entre Guarani e Bragantino, sábado, 4 horas da tarde, ou seja, uma semana cheia de trabalho para o técnico Mozart. Pois é, a questão da tabela do Guarani, meu caro Fábio. Pensando no grupo, Júlio, no grupo B que o Guarani se encontra, São Paulo é líder com 8, o Mirassol tem 4, mas o Mirassol ainda joga e o Guarani estacionou nos 4 também. Só que no saldo de gols, o Mirassol ainda joga, mas o Mirassol tem saldo de 1 positivo e o Guarani tem de -1. E o Água Santa é o último colocado do grupo com 2 pontos. Pensando na classificação geral do campeonato, que aponta os times para o descenso, o Guarani está na 11ª colocação, fica com 4 pontos, mas muitos times ainda jogam na rodada, podendo ultrapassá-lo, né? A Portuguesa ainda joga, a Inter de Limeira ainda joga, a Ferroviária também jogou, estacionou também na 14ª colocação, mas o Bugre tem 4 pontos, 1 de diferença para o Ituano, que também joga na rodada, que está abrindo a zona de descenso. Ituano e Água Santa cairiam neste momento, então o Guarani também tem que olhar para essa parte perigosa da tabela, porque no Paulistão a classificação geral determina os dois últimos os dois rebaixados para a Série A2, né? E no grupo, o Guarani nesse momento, no grupo B, é o terceiro colocado com 4 pontos. E tem um detalhe interessante, Júlio, e ouvintes da CBN também, ao Gabriel, são 2 jogos em casa. Sim. O Guarani joga com o Bragantino e joga contra a Portuguesa. Sábado, dia 4 e depois na quarta-feira, dia 8. Ou seja, são 2 partidas aí importantes para o Guarani buscar essa reabilitação e quem sabe já até eliminar essa questão de rebaixamento, que é um dos principais objetivos já com esse início ruim da equipe. Pois é, né? Se tinha uma expectativa muito grande, né, Gabi? A gente vai falar do jogo daqui a pouco, mas o jogo contra o Santos dá uma esperança para o torcedor do Guarani de um campeonato deslanchando já no começo do Paulistão. Mas o cenário é de agora buscar a recuperação nos próximos jogos, né? E era início de competição, a gente não sabia que Santos viria a Campinas, que Santos que iniciaria esse campeonato paulista, e hoje a gente já tem uma imagem do macro, né? Do Santos perdendo muitos pontos. Hoje mais um empate, já empatou em casa com a Água Santa, hoje mais um empate diante da Ferroviária, então essa vitória do Guarani tem um peso menor diante do Santos, porque está sofrendo muito nesse início de competição, e de fato isso pode mudar daqui 2 rodadas, tá? Eu brinco que isso aí é que nem quando você atualiza, você recalcula a rota. Se o Guarani ganhar os 2 próximos jogos, a gente pode recalcular a rota do Guarani. Hoje, a rota do Guarani é fugir da zona de rebaixamento, sem sombra de dúvidas. Tá 1 ponto só à frente, tem 4 pontos, o primeiro da zona tem 3 pontos. Então, de fato, com o futebol que o Guarani tá jogando, em termos de pontuação, o olhar do Guarani tem que ser para a parte de baixo da tabela. Mas ele tá muito próximo dessa segunda colocação. O São Paulo deve ficar com essa primeira colocação, mas é um Guarani que tá muito próximo do Mirassol. Então, vencendo os 2 próximos jogos, a gente volta aqui e fala, olha, em termos de pontuação, a gente analisa o jogo, analisa
analisa o desempenho da equipe. Mas em termos de pontuação, com 2 vitórias em casa e o próximo jogo acho que é muito difícil, que é o Red Bull Bragantino, que tem uma estrutura completamente diferente, está fazendo um início muito ruim de Campeonato Paulista, mas tem estrutura e tem bons jogadores e tem também essa semana para poder trabalhar. Imagino que seja um grande jogo para o Guarani. Hoje o olhar da zona de rebaixamento. Os 2 próximos jogos em casa vão definir se o Guarani vai recalcular essa rota e vai pensar na parte de cima da classificação ou se vai continuar lutando contra a Série A2. Muito bem, vamos então dando sequência aqui ao nosso programa, inclusive porque temos o craque do jogo e o comentário também, para ter uma análise completa sobre esse jogo movimentado, né? 3-2 para o Botafogo, jogo de 5 gols, mas com uma nova derrota do Guarani dentro do Campeonato Paulista. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento: super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Botafogo, Guarani. Júlio Nascimento. Muito bem, são 10h50. Vamos eleger o craque do jogo. O Botafogo vence o Guarani 3-2. O craque do jogo. Gabriel Castro. Pra você, Gabi, quem merece aí o destaque como craque do jogo de Guarani e Botafogo? Antes eu vou para as menções honrosas. Técnico Mozart mexeu na equipe, mexeu no esquema tático e o Guarani fez 2 gols. Graças a Neilton, já tá pedindo passagem, já merece pelo menos treinar entre os titulares durante esta semana. Menção honrosa pelo gol e por ter incendiado o jogo, e menção honrosa pro Wenderson. Jogou pouco, mas teve presença diária, fez o que o Gênison não fez a partida inteira, então marcou gol. Menção rosa para os dois. Do lado do Botafogo, entrou no segundo tempo, teve fôlego. Edson Carioca, ex-bugrino, deu assistência para o gol do Marcos Júnior. Durante todo o jogo, Salatiel pelo gol no primeiro tempo, gostei dele também. Mas o Botafogo definiu, na verdade, essa vitória no primeiro tempo, né? Ele foi muito superior ao Guarani, ele controlou a maior parte do segundo tempo. E quem ofereceu mais perigo foi o Robinho. Por isso que o meu voto vai para o Robinho como craque do jogo, porque o Botafogo construiu essa vitória graças à atuação do camisa 11 do Bota. Eu vou nesse caminho também. O gol, uma assistência, o Robinho foi o grande destaque do jogo. E aí, Lupe, alguém diferente para votar ou você vai seguir aqui a votação com o Robinho? Menção honrosa também pro Neilton. Gostei dele, entrou bem na partida. Pode sim ser uma peça no time titular do Guarani para a próxima rodada. Eu vou votar no Robinho também, mas eu vou fazer uma menção honrosa para outro jogador da equipe do Botafogo, o Felipe Souto. É um jogador que não aparece tanto. Experiente, né? Ele não aparece tanto pro jogo, mas
ele quando tem a bola, ele é um volante, mas consegue criar jogadas. Então eu vou fazer uma menção honrosa pro Neilton do Guarani, pro Felipe Souto do Botafogo e meu voto é pro Robinho também. Perfeito. E agora, eleito o Robinho, craque do jogo, Botafogo 3, Guarani 2. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Júlio Nascimento. Central da Bola, Botafogo vence o Guarani 3-2. O Bugre ainda não venceu como visitante dentro do Campeonato Paulista. Antes do comentário do jogo, deixa eu pegar um destaque final aqui de Antônio Lupe. Depois dessa derrota do Guarani, agora uma semana livre para trabalhar, né, Lupe? Exatamente, agora a semana cheia até a próxima partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo que acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani precisa urgentemente da vitória. Algumas situações, Kozlinski lá no primeiro tempo sentiu, não saiu. Jogou toda a partida, mas é claro, deve passar por alguns exames para saber aí se teve ou não alguma lesão. E em relação aos jogadores que estão machucados, também ainda é cedo para falar se eles estarão ou não à disposição. Nicolas Careca, dificilmente, até porque é uma lesão que depende aí de aproximadamente 15 dias e aí depois inicia a fase de transição. Mas Giovanni Augusto, Derek e Bruno José, que estão em tratamento num período maior, quem sabe, dependendo da evolução do caso dos 3 jogadores, eles possam atuar contra a equipe de Bragança Paulista. Júlio. Valeu, Lupe. Um abraço pra você. Até a próxima, meu Até a próxima. Esse é Antônio Lupe com os destaques de Botafogo e Guarani. E agora o comentário do jogo. O Bugrão não conseguiu a vitória. O comentário do jogo. Gabriel Castro, o que é que fica de lição para o Guarani, o que não funcionou e o que pode funcionar com base na atuação de hoje em muito mais de 90 minutos? No meu comentário inicial, antes da partida começar, eu falei que o Guarani precisaria superar em primeiro lugar os próprios desfalques, né? E o Guarani sentiu muita falta, mais uma vez, do Giovanni Augusto, do meia da equipe, porque a gente viu, principalmente no primeiro tempo, um Guarani sem criatividade, um Guarani lento na transição, e a gente sabe que o Giovanni Augusto tem essa característica. Outro jogador que poderia ter feito a diferença, o Bruno José, que está no departamento médico, né? Ele foi muito bem aqui na partida contra o Santos, eleito craque do jogo aqui pela CBN Campinas, naquele lado direito, junto com o Diogo Matheus e com o Richard Rios. Então não conseguiu superar o desfalque. O Derek ainda não marcou com a camisa do Bugre, mas já meteu bola na trave em 2 partidas consecutivas. E aí entra o Gênison, que perde um gol quando tá 0-0. Então quando eu falo que o Guarani precisaria superar primeiro os desfalques, quem o técnico Mozart opta para começar entre os titulares precisa render. Precisa fazer algo parecido do que quem era titular estava fazendo. E não deu certo. Então a gente sentiu falta do Giovanni Augusto, a gente sentiu falta do Bruno José, a gente sentiu falta do Derek. E a quarta opção, que seria aí dos atletas que estão fora, é o Nicolas Careca, outro atleta que entrou e já marcou gol no segundo tempo, também no departamento médico. Então o Guarani sente falta sim desses atletas que estão no banco de reservas, que estão no departamento médico. E hoje o banco de reservas do Guarani funcionou, diferentemente das outras partidas, quando o técnico Mozart colocava os atletas em campo e o Guarani não conseguia mudar o panorama do jogo. Hoje foi diferente. Então, hoje ele demorou para poder alterar a equipe. Eu até falei, as 2 primeiras alterações do Guarani, que foram as entradas de Alan Santos e Iago, foi 6 por meia dúzia. Ali não mudou muito a característica do jogo. Quando ele colocou o Neilton com 30 minutos de jogo, aí sim, mudou completamente o panorama do jogo. É um jogador que incendiou, é um jogador que sabe jogar de beirada, mas o gol que ele fez estava no meio da área. Então, hoje, eu acho que o técnico Mozart demorou para
colocar uma equipe mais ao ataque. Poderia ter feito essa alteração com antecedência, e eu falei isso, não é porque o Neilton fez o gol, porque quando a partida estava 2-0, e eu falei, o Neilton poderia ter entrado antes na partida, ele tá entrando bem, tá pedindo passagem. Então acho que é algo que o técnico Mozart precisa prestar atenção, né? A questão de time de alteração. Você já estava com 30 minutos perdendo de 2-0, fazendo só troca de 6 por meia dúzia, sai um volante, entra um volante, sai um homem da lateral, coloca o outro de lateral. E quando o Guarani consegue fazer o seu gol, era um esquema diferente. Então, o técnico Mozart, que estava praticamente preso no 4-3-3, quando o Guarani faz esse primeiro gol, ele estava jogando no 3-5-2. Ele estava colocando o Alan Santos como zagueiro, ele colocou o Richard Rios na ponta direita e estava colocando o Neilton como se fosse um atacante chegando ali no Gênison naquele primeiro momento. Então ele alterou a forma da equipe e o Guarani marcou esse primeiro gol. E aí no final do jogo, o Guarani se expôs, o Guarani foi ao ataque, teve a oportunidade de empatar, só que a gente sabe que o sistema defensivo estava vulnerável, principalmente no meio-campo. E aí no contra-ataque sofreu o terceiro gol, teve poder de reação no lance praticamente seguinte, marcou o segundo gol, mais tarde demais. Então mais uma derrota para o Guarani. Na análise geral, mais uma atuação ruim do Guarani, tá? Não foi bem no primeiro tempo e não foi bem na maior parte do segundo tempo. Tem uma semana para poder trabalhar, para encontrar a formação ideal para enfrentar o Bragantino, que chega pressionado aqui também. Teve troca de treinador, né, com a saída do Maurício Barbieri, então ficou muitos anos na equipe de Bragança, então tá tentando encontrar um sistema ainda, mas tem toda a semana para poder trabalhar e encontrar. Neilton pode chegar como titular, o Anderson tá brigando também por uma vaga neste meio-campo. Uma possível volta do Giovanni Augusto seria algo muito importante. Acho que a gente vai ver um Guarani completamente diferente do Bragantino do que a gente viu hoje diante do Botafogo, viu, Júlio? Gabi, um abraço pra você, até a próxima, meu caro. Abraço pra você, Júlio Nascimento, Antônio Lupe, ao nosso Fábio Scheibe, ao Bolacha hoje comandando aqui a nossa equipe. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Fábio Scheibe, pra passar a régua então na nossa jornada... Sabadão que teve um jogaço no Mané Garrincha lá em Brasília. O Palmeiras fez 4-3 no Flamengo. 2 gols de Rafael Veiga e 2 gols de Gabriel Menino. O Flamengo descontou com 2 gols de Gabigol e um golaço de letra de Pedro. O Palmeiras conquistando a Supercopa do Brasil 2023 lá em Brasília. E amanhã pelo Paulistão, quinta rodada, tem o clássico entre Corinthians e São Paulo às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, né, Júlio? No Morumbi, com total transmissão CBN, viu, Júlio? Ou 6h30 da tarde. Bom, essa é uma outra discussão. Eu prefiro noite, mas enfim. Noite. Boa, Fábio Scheibe, gostei. Um abraço pra você, meu amigo. Valeu, Júlio. Um grande prazer estar ao seu lado novamente. Prazer é tudo meu, agradecendo o Eduardo Rodrigues, nosso bolachinha, pelos trabalhos técnicos aqui na CBN. Por hoje é isso. Amanhã tem mais futebol. Botafogo 3-2 no Guarani. A gente volta também segunda-feira com CBN Esportes, primeira e segunda edição. Um abraço e um ótimo domingo pra você. Central da Bola. Apresentação